Olá para você, seja muito bem-vindo ao Thiago Reis Podcast. Estamos aqui hoje com uma fera, esse cara é incrível, Luiz Oliveira. Eu preciso fazer uma pergunta para ele, gente, mas eu tenho que introduzir, são 5.830 carros vendidos, o número é absurdo e você vai conhecer uma das feras, mentor, gestor, MBA em Portugal. É um cara incrível que vai ensinar pra gente como vender melhor e como ser imbatível. A palavra com você, Luiz Oliveira. O palco do Thiago Reis Podcast é seu. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Quero agradecer de verdade. E assim, né, a gente trazer mais o empreendedorismo, mostrar o poder das vendas, como muda as pessoas, faz toda a diferença. Parabéns pela iniciativa. E segue um homem que ele sabe de verdade o que ele está fazendo. Bacana, bacana. Isso aí, ele falou, o homem falou, né, gente? Então vamos lá. Bom, Luiz, cara, um número incrível, né? 5.830 carros, né? Eu sou vendedor, eu gosto de venda. A gente sabe a dificuldade que é converter um lead. A gente tem que fazer ali 30, 40, às vezes 50 propostas para sair uma conversão de 5%, 10%. Então, como que foi para você aí trabalhar nesse processo de atingir 5.830, que é um número absurdo? E o que passa na sua cabeça quando você pensa nesse número? Então, o que acontece? Assim, no final das contas, as pessoas que não vendem, elas não têm noção o impacto que você tem na vida da pessoa que compra. Então, vou dar um exemplo simples, né? Uma venda, um maior sinalizador de que uma venda foi bem feita é quando você tem um cliente mais satisfeito que você. Muito bom. Então, esse final de semana, eu fui para Sorocaba para atender uma pessoa que adquiriu a imersão do vendedor imbatível para a empresa dela. E quando eu cheguei lá, no final, eu tinha, eu acho que eram 6 brindes para mim. E aí você fala assim, pô, mas que lógica que tem isso? Você não foi a pessoa que vendeu? Foi. Mas a pessoa ficou mais feliz do que eu e ainda adquiriu o acompanhamento para estar comigo. Então, o que isso prova? Que eu fiz o meu trabalho bem feito. Então, índice para você perceber se aquilo que você está fazendo realmente está sendo positivo é a outra pessoa ficar mais feliz do que você. E aí, uma das coisas que acontece é exatamente isso, né? Tem mentorado meu que já ganhou galinha, teve a menina que fez a venda lá no dia, lá na sequência, ela ganhou uma série de coisas da feira, que a menina era dona de um hortifruti. Então, já vi vendedor ganhando pousado, uma série de coisas. Então, isso traz um ponto muito importante. Quando você pega os 5.800 vendas aí, né? Elas também estão embutidas pessoas que trabalharam com a minha metodologia juntamente comigo. Muito bom. Então, o que é isso? Assim, é para eu realmente gravar e entender o impacto disso. Porque, às vezes, quando você desanima, e às vezes quando você pensa assim, pô, caraca, será que eu tô fazendo o que eu gostaria ou não? Será que eu tô sendo útil na vida? O que tá acontecendo comigo? A estratégia é muito simples para você encher o combustível. É você ler os depoimentos que você recebeu das pessoas que você atendeu. Então, se você pega aí a sua empresa, acredito com certeza ela tem uns depoimentos lá no Google, onde for, e se não tiver, comece a pedir depoimentos e você começar a ler, cara, aquilo transborda. Então, esses dias foi muito engraçado que uma menina que segue a nossa metodologia, né, ela fez a imersão do vendedor imbatível, no mês seguinte ela vendeu 30 carros na Fiat. Ela é o segundo recorde da nossa mentoria hoje. O primeiro é o Vilmar lá de Tocantins, que bateu 31 vendas, né? Então, o que foi interessante? Ela estava lá em destaque de varejo, vendendo Fiat. Aí eu mandei para ela, né? Brincando com ela, falou, pô, parabéns pelo resultado, tal. Aí ela falou assim, né? Como é que ela colocou? Aprendi com o melhor e atingi uma média de vendas maior. Então, ela era uma vendedora que vendia 11, 12, 13 carros. Ela, na semana seguinte, né? No mês seguinte, ela vendeu 30 e a média dela agora é acima de 20. Então, ela bateu, quando ela teve aquele número ali, 26 carros de novo. E isso sendo que a imersão aconteceu e ela foi impactada em 2024. Isso pós a imersão, então? Está 2016. Ela fez a imersão do vendedor imbatível, que é a sua imersão. Isso, e começou a aplicar e ela começou a ter um resultado completamente diferente. E você mentora ela, assim, durante isso, cada tem fase planos dessa? que as pessoas vão renovando, isso aí. Muito legal. Então, assim, tem mentorados comigo há 4 anos, né? Querendo ou não, eu comecei praticamente em 2022, foi a hora que eu realmente tomei a decisão de estar fazendo isso. E, cara, o mais interessante é que você acaba identificando o quanto você pode contribuir com as pessoas com aquilo que você já sabe. Então, legado. Acho que quando a gente é criança, né? Você ouve assim um cara, não, eu tenho tantos anos que eu trabalhei na companhia, né? Que a gente aqui de Volta Redonda. Exatamente. Não, eu tenho 25 anos de companhia. Cara, eu escutava aquilo, 25 anos, eu tenho 12. Assim, né? Pô, até consegui fazer tudo. E hoje eu me deparo em 2026 com 23 anos de mercado automotivo. É muito tempo. Sem perceber. É muito tempo. Então, assim, né? Desde muito novo, tomei a decisão de trabalhar. E dentro disso eu entrei logo cedo, vamos colocar assim, para um dos empregos que eu arrumei e consegui foi exatamente
panfleteiro de uma autopeça, né? Nossa. E aí... Já encaixando, já tava no ecossistema, né? Então, aí fui tava... panfleteiro de autopeça, fui promovido a balconista. Boa. E de promovido a balconista, viram o meu trabalho, aí uma outra loja de carro daqui da cidade me convidou para poder trabalhar lá. Fui trabalhar na loja de carro. Aí da loja de carro, o pessoal do banco viu o meu trabalho, fui convidado, chamado para poder ir pro banco. É mesmo? Trabalhou no banco? Trabalhei 5 anos no banco. Que bacana. Fui pro banco, trabalhei 5 anos no banco. Quando eu fui desligado, foi... Como é que fala? Foi que eu me tornei sócio em uma loja. E aí a doideira é o quê? Eu tinha 23 anos quando eu me tornei, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Pai, empresário... Tudo junto. Casei, tudo ao mesmo tempo. E infelizmente em 2013 eu vim a quebrar. Então assim, mais ou menos ali, foi 2011, eu saí do banco, acho que foi em agosto de 2011. E em pouquíssimo tempo, em 2 anos, vamos colocar assim, eu quebrei feio. E nessa época eu vendia 74 carros por mês. Uau. Com o pé nas costas. Só que você vai observar? A diferença, né, de um bom gestor, de um bom líder, para um mau líder, para um mau gestor. Uma das coisas que eram práticas e políticas. As férias, ninguém tinha férias. Eram 15 dias que a loja fechava, de dezembro, dia 15 de dezembro, até virar o ano. Sim. Definir mais ou menos ali. Aquela extensão ali, né? Isso, mas por que eu fechava a loja durante esse período? E por que ninguém tinha férias, só tirava as férias junto comigo? Boa pergunta. Porque eu tinha um time horrível e a empresa não funcionava se eu não estivesse dentro dela. A cabeça do pessoal só ia porque você estava puxando. Então, eu tinha 33 funcionários, eu chegava, sentava na cadeira, tinha uma fila de cliente para reclamar de uma fila de funcionários, né, que estavam na empresa. Perfeito. E assim, pra você ter ideia, lá dentro da empresa eu tinha uma quadrilha. Eu tinha ali em volta, ali, sei lá, acho que eram uns 90 carros e somente 54 carros, ou 46, não lembro direito o número, mas era por aí, a metade ali do estoque, é que tinha bateria, step, macaco e chave de roda, porque tudo isso era retirado e era vendido. Então você tinha, na realidade, uma perda, além de tudo, da dificuldade que é ser empresário, você ainda tinha o fogo a mil. Isso aí. Então... Que é o pior, né? É quem tá ali do seu lado ali, que você lado, deveria né? contar, teoricamente você deveria contar, e você tá... Né? Lado. E como é que você lidou com isso? Boa pergunta. Então, aí o que acontece? A forma que eu lidei foi interessante, que foi tomar a decisão de fechar a empresa, que obviamente você vai ter um prejuízo como consequência de ter um time Perfeito. horroroso. A conta chega. Isso aí. E uma das coisas que arrebentou foi o quê? Muito da estratégia da empresa era baseada em cima de vender carro sem entrada. E aí um dos pontos muito interessante para a gente poder ficar ligado, e assim, independente do que a pessoa faz no setor, é você ficar exatamente atento a isso. Se a sua empresa tem, às vezes, somente uma estratégia, ou às vezes só tem um formato de atender um único público, isso pode ser perigoso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque como o financiamento era uma coisa que dependia do governo em si, o que aconteceu? Era uma estratégia comprar carro básico e vender ele como completo pro banco. Então conseguisse fazer isso. Um belo dia a Dilma, devido aos prejuízos que foram dados, só pode fazer financiamento no país a partir de 30% de entrada. Só que qual a carteira de cliente que eu tenho? Qual que é a fama que eu tenho? Sem entrada. Você pegou? Aí o que aconteceu? Já que precisa de entrada, ninguém tem entrada, não tenho cliente, não tenho venda. O produto que eu tenho, o cara que tem condição, porque, só para você ter uma ideia, nessa época, né, lá 2011, um Gol 0 km custava R$19.900. 2011, exatamente. 2011. 19 mil. Então o que acontece? Era 19 mil, Lembro um Gol que zero. eu tive um. Isso. Eu tive um quadrado e um bolinha. Isso aí. Então era 19 mil, um Gol zero. Então o que acontece? A condição financeira para você migrar o cara para um carro completo, já que você tinha uma carteira inteira que dependia de financiamento, você não tem. Aí tudo você precisa de tempo para poder construir. Exatamente. Só que aí quando você não tem caixa para poder esperar, aí babou. Sem caixa, fechou. E principalmente, né, o branding da marca também era disso. Era uma loja para poder atender, vamos dizer assim, as pessoas que queriam financiamento. Não era local para gerar experiência, era velocidade. Sim, era velocidade. Era velocidade. Era acelerar. Balcão era PDV saindo ali. Isso rápido. Aí, era como se fosse assim: a loja fosse um aquário, o vendedor era o cara que pegava o peixe dentro do aquário, sentava na frente de uma pessoa que fazia o financiamento, aprovou, entrega o carro. O vendedor em si, ele praticamente não vendia. Exato. Ele fazia, não, isso aqui a parcela é tanto, isso aqui a parcela é tanto. Ele era um tirador, na verdade ele era um tirador de pedido. Isso. Então ele tirava pedido, né? Então esse carro aqui é tanto, ia fazendo isso. Então o que acontece? Quando você se vê numa situação dessa e o seu objetivo é exatamente estancar o problema, você fecha. Só que eu fechei devendo mais de 1 milhão
Uau. Fechei com 116 processos. Peraí. Segura esse ponto aí. Você que tá ouvindo agora, olha só. Empresário que tá passando dificuldade. Esse cara acabou de falar aqui o seguinte, ele devia 1 milhão. Processo na justiça. Nós vamos perguntar para ele como que ele saiu disso. Mas para você entender que essa personalidade conseguiu e você também pode conseguir. Agora, vamos lá. Continua. Devendo 1 milhão, processo na justiça. Como é que ficou a mente, a saúde mental? Acho que é um ponto então, para lidar com a esse... sequência do ponto. Diante de todo esse impacto, né? E tocava a campainha, era oficial de justiça. Nossa. E tocava o telefone, ou alguém morreu, ou era alguém me cobrando. Então, eram as duas opções. Aí cancelei o telefone fixo também, que era só desgraça do telefone. E aí, vamos dizer assim, né? No final das contas, restou 100 mil de carro que eu peguei na troca de um outro negócio que eu tinha feito. Perfeito. Só que na loja tinha investidor. Então, desse valor que restou, eu devolvi 500 mil para o investidor, vamos dizer assim, né? Que era uma pessoa física e tal. O banco, no final das contas, depois vocês se viram. E ali os 100 mil ficou quase carro nenhum. Só que aí volta aquele ponto, né? A expertise que eu tinha era tudo que eu tinha. Então, o conhecimento que eu tenho, a sabedoria, o conhecimento era absolutamente tudo. Não tinha mais nada. Era o meu corpo e uma meta de vender um carro por semana. Uau. Então, vamos lá para você entender. O que sobrou do Luiz depois que teve esse impacto inteiro? Na minha cabeça, aí, né, vocês perdoam o termo chulo, mas eu vou ter que usar para poder entender. Fica à vontade. Já que você está querendo ser sincero, eu vou dizer. Na minha cabeça, ter empresa era ter a bunda na janela. Então, o que é isso? Pô, o funcionário me processava. Diversas pessoas me processavam. De uma vez caiu um portão no dedo do cara. Dá vontade de falar, pô, mas quem que soltou o portão? Tipo assim. E você, empresário, é responsável pelo portão cair. Só que a gente sabe que legalmente eu tinha que ter tido vamos dizer assim, um processo de EPI adequado para descarregar o portão. Ou eu tinha que ter feito o portão mais leve. Eu sei que a responsabilidade é minha, mas na minha cabeça, pô, tá pesado, você não aguenta, filhão, não leva. O portão tem que ser da frente, né? É mais ou menos assim. E aí o que acontece? Quando eu tomei essa decisão, eu combinei comigo mesmo que eu nunca mais ia ter funcionário. Nunca mais ia ter funcionário. E aí o impacto foi o quê? A minha mãe, para ajudar, né? Dezembro de 2013, minha mãe faleceu, dia 11/12. Minha esposa, na época, estava grávida. Uau, tudo Minha filha foi nascer em fevereiro, né? Então, assim, irmão, tudo embolado. Tudo ao mesmo tempo. Nisso eu fechei em dezembro, dia 31, e o que eu tinha era isso. Como eu sempre fui, né? Trabalhei bastante com carro zero, eu comecei a tomar a seguinte decisão. Eu falei, cara, já que eu não vou ter funcionário, não vou ter nada, eu vou criar um nome informal e vou criar uma forma aqui que eu possa decidir o que eu venho fazer. Uma coisa eu sei, que é vender. Quer vender. E eu lembro que o berço da minha filha, pra você ter ideia, foi um presente da minha cunhada. Você não ter dinheiro, assim, tinha onde morar, mas não tinha mais nada. Você não tinha mais nada. E os produtos que tinha, eu peguei na troca de um imóvel que eu peguei todo de... Como é que fala? Em carro de leilão. Que é exatamente o produto que eu detesto trabalhar. Sim. Porque eu sou corretor de seguro hoje. Perfeito. E aí, na hora que você vai vender um carro, não tem seguro para colocar. Eu não seguro o carro de leilão, né? Então, você tá entendendo? Então, assim, imagina a situação. Pegou? Peguei. Aí, o que eu fiz? Eu tenho que vender um carro por semana. Primeira coisa que eu fiz, eu fui batendo em lojas de parceiros e amigos para poder pedir para eu ser o cara que bate foto e publica, atende os clientes para poder vender. Posso fazer isso? Você deixa eu fazer isso? Intermediou. Não, uma das coisas que eu peguei para começar a fazer. Só que aí, o cara virou e falou assim, eu falei, pô, mas você tá comprando carro zero? Você trabalha aí? Ah, não, eu tô meio assim, às vezes eu compro com a pessoa. Eu falei, pô, começa a comprar comigo. E aí eu comecei a atender os meus concorrentes com a expertise de vender carro 0 km. Só que continuei divulgando os poucos carros que tinha e tal. Tem um cara que comprou Aí eu vou contar duas cenas assim meio traumáticas, né? Uma delas foi quando eu tava dentro de uma audiência, né? Eu tinha várias audiências, eu ainda tava com caixa, vamos dizer assim, né? E só tomando em pé, por conta de profissionais que eu tinha que, na hora que recebia o cliente estava satisfeito, o que a bendito profissional lá fazia? Chegava pro cliente e falava assim, tá insatisfeito? Tá chateado, Você tá falando de justiça? Vai pra justiça. O cara ia, pô. Ele empurrava, né? Você tinha... ele não ia pagar, vamos dizer assim, né? Então, você tá achando que você vai o quê? Você vai pra justiça? Então pode ir pra justiça. E eu achei interessante, porque eu tô terminando de ler agora um livro chamado Sonho Grande, né? Que é Sonho Grande, né? Dos três, né? Do Beto Sucupira, do Marcel Teles e do Jorge Paulo Lema, né? E o interessante é que ele tem uma parte lá no livro que ele fala sobre a semente da autodestruição. E sabe o que é a semente da autodestruição? É dinheiro demais. Olha que doideira. A empresa quebrou
porque o time, vamos dizer assim, né, o sócio, tal, a forma agressiva que ele remunerava, o pessoal, ao invés de, no momento do trabalho, estar trabalhando, eles estavam vendo qual carro que ia comprar, qual apartamento, onde ia viajar. Não trabalhava. Resumindo, dispersou todo mundo, em vez de o pessoal focar Perdeu na o empresa, acabou focando nos pontos pessoais. Então isso foi muito interessante que eu percebi lá. Por quê? Eu lembro que o que aconteceu para ter gerado esses 116 processos foi exatamente isso. Na hora que estava surfando na onda, vem o quê? Orgulho, vaidade, achando que o caixa é infinito. E isso não existe. Entendeu? Então, assim, a tua empresa ela tem que ter resultado, tem que ter resultado agora, e você tem que ficar atento aos índices e números o tempo todo, né? Ficar em cima. E aí, qual que foi o grande ponto que aconteceu? Eu lembro que eu estava num desses processos que eu tomei, o juiz virou para mim, olhou, você de novo? Aí ele falou já era assim, conhecido, né? Não, assim, constrangedor, né? Constrangedor. Meu irmão, acho que eu já participei de audiência muito advogado aí, tá? E pegou aí, experiência. Pô, e aí o cara virou pra mim e falou assim, para e pensa comigo, você não acha que você é muito burro, não? Pra mim, com o salário que eu tenho, com a remuneração que o Estado paga, eu virar seu despachante? Porque muito processo que eu tinha era de problemas de documentação. De documentação. Ou seja, um despachante resolveu. Aí o que eu tenho que falar? Só baixar a cabeça. Tá certo. Ficar mudo. Fica mudo. Porque assim, aí o interessante é isso, né? Às vezes é ruim pra gente ter que admitir isso, mas o resultado que você tem foi onde você tá agora, foi onde você se colocou. Exato. E aí o time que você tem hoje tem relação total com quem você é. O clima da sua empresa, foi segunda-feira agora, eu tava em Vitória para dar um treinamento lá de novo, não, foi terça. Fui dar um treinamento lá de novo, e eu tava com um vendedor que ele falou assim, pô, cara, mas aqui, aquele negócio, né? As pessoas, o ambiente. Aí eu falei, sabe por que o clima da empresa é tão ruim? Aí ele falou, por quê? Porque você faz parte dela. Uau. Cara, ele olhou pra mim e ficou assim. Aí eu falei assim, você tá falando que o pessoal é lerdo pra abrir a loja? Eu falei, o pessoal, você faz parte dos que abrem. Aí ele virou pra mim, tipo assim, colocando, não, pô, porque essa cultura sua de não fazer agendamento e atender o cliente na hora que você ensina na mentoria. Aí eu falei assim, qual foi o seu recorde de vendas? Aí ele, 15 carros. Aí eu falei, você tava sendo acompanhado por mim ou não? Tava. Aí eu falei, o que fez você parar? Aí ele demonstrou que foi o quê? O ambiente. Aí eu falei, cara, Cultura. eu não entendi. É tipo assim, você quer quanto de grana? Quanto que é a remuneração que você busca? O que tá te impedindo de chegar lá? Não, mas o cara do meu lado não faz assim. Mas a sua vida é sua, pô. Exatamente. A responsabilidade é completamente sua. Então, uma das decisões e tomadas que eu tive foi o quê? Eu percebi que o meu filho, nessa época, eu estudei com ele uma prova de ciências. Ele tirou a maior nota dele desde quando ele era menor. Ele nunca tinha tirado 8. E eu vi que eu gastando meia hora ou uma hora com meu filho, ele tirava a nota melhor. Nossa. Isso começou a me incomodar, porque eu não tinha qualidade de vida. Que dica, hein? Né? Então, assim, aí você para e pensa, né? Eu falei, cara, imagina o impacto que eu vou ter na vida dele se eu der atenção para ele sempre. Né? Meia hora todo dia. Isso aí, meia hora, uma hora por dia. E eu falei assim, eu não tenho essa opção. Então eu era o cara que eu tinha 6 vendedores, eu tinha 33 funcionários e a empresa estava completamente ancorada em mim. Ninguém fazia nada até eu chegar. Ficava esperando. Isso então, aí. Você era o eu brinco, mas falando sério, que o empresário, ele é o percussor da cultura. Né? A cultura é o empresário, né? É o que ele você é o fundador, acabou de dizer. Inclusive da cultura. E é o cara que defende, ele é o guardião, né? Ele que tem a chave, ele tem que guardar isso. Se ele não, como você comentou, se ele não chegou cedo para abrir a loja, ele tá falando que o outro não chega cedo, né? Se ele chegar cedo todo dia... Com o passar do tempo, você vai criando outros guardiões. Exatamente. Então você tem um gerente, né? Você tem as pessoas que vão ficando com você, que já sabem a sua forma de ver e decidir, e eles passam a se tornar assim como você. Tanto que eu tive um profissional que esteve comigo, né? Inclusive, né, tenho um carinho imenso por ele, que foi um cara que eu contratei errado. Ele era um cara que estava desempregado, que trabalhava na Ambev, né? Que não tem nada a ver em indústria com loja de automóvel. O cara começou a dirigir, ensinei ele a vender, virou um vendedor de 20 carros. Se apaixonou. Então, venda é algo que dá para aprender, né? E você tem que ter inspiração. Muito bom. E aí, falando em inspiração, eu quero entrar... Pô, história incrível, maravilhosa. E eu quero continuar essa história que você acabou de contar aqui. Você até o fundo do poço, né? Você foi até o fundo do poço, porque o importante é isso. Eu acho que o empresário, nós temos que parar de... A gente vê muito o Instagram, a gente vê romantizar, um corte. Né? Então a gente romantiza. Vê a foto e não vê o filme, né? Só vê o que dá certo, né? Mas a gente tem que entender que aqui nesse canal é para mostrar para você que tem coisa que dá errado. E a gente quebra. O empresário quebra, o empresário tem dificuldade, o empresário fica devendo banco, negocia, renegocia e vida que segue. De vendedor a mentor. Agora eu quero... Você acabou de falar que as pessoas podem aprender a vender, né? Pelo que eu percebi aqui, mas elas precisam se inspirar.
Quando você percebeu que você já não era só um vendedor? Que você agora era um mentor, que você... Quando que foi essa virada de chave? Você estava em casa? Me conta um detalhe aí para quem estava ouvindo aí nesse momento. Então o que aconteceu foi o seguinte, né? Aí eu fui pra sala de casa, literalmente, tá? Então, 2014, janeiro de 2014, nasceu a Luz Intermediações, na sala de casa. 2014. Então, eu era quem anunciava, né? Botava pra alguém lavar o carro, uma coisa que eu nunca fiz realmente, que eu também não sei direito, mas é lavar carro. Então, assim, o pessoal fala, fiz tudo na hora. Não fiz. Eu não fui lavador, né? Então, assim, não lavava carro e tudo. E aí, uma das coisas que aconteceu comigo foi que, diante de fazer todos esses itens, lembra que eu falei que meu objetivo era um carro por semana? E aí, o que eu fazia? Só pra você ter ideia, de tarde era 4 horas e parava de trabalhar. Já atingiu a meta. Pegava minha filha, levava no carrinho, chegava na padaria. Sabe aquela vida suave? Só que, meu irmão, aí volta aquele ponto, né? Se você foi picado pelo empreendedorismo, já é porque você tem uma gula maior, né? Então, assim, você já tem uma ambição diferente. E aí você vai percebendo que o dinheiro vai vindo, quanto mais energia você vai colocando, você vai colocando mais dinheiro e mais energia, né? E mais tempo. E vai. Né? Então, o ponto todo foi o quê? O projeto de um carro por semana foi falido. Eu vendi mais. Eu comecei a vender 2, 3, 4, 5. Os carros zeros, o pessoal me encontrou. Caraca, Luiz, estava te procurando. Onde você estava? Dobrou a meta, triplicou a meta. Não tinha meta. Tinha meta, né? Mas não tinha meta. Você entendeu? E a gente vai fazendo novas amizades e tudo. E pela liberdade de poder fazer isso, eu amei ficar livre para fazer as coisas. Primeira expansão. Eu acho que foi 2015 ou 2016. Aí é umas neuras que a gente tem, né? Eu tomei a decisão de... eu sempre gostei de fazer tudo a pé. E eu sempre gostei muito da vila. E eu morava na Morada da Colina. E eu odiava morar na Morada da Colina, porque tudo precisava de carro. Sempre morou em Volta Redonda. Sempre morei em Volta Redonda. Perfeito. E aí o que aconteceu? Eu saí da... Olha que loucura, né? Eu com a casa lá, prontinho, paradinha. Falei, cara, não quero mais morar lá. Aluguei um lugar que era um curso de inglês, na rua 42 ali. Que eu não sei o que eu vi naquele negócio. O prédio era uma casa azul, igual do Drácula. Tinha uns arcos, assim, naquelas casas antigas. Meu irmão, eu sou muito louco. E eu aluguei uma casa pra morar, sendo que eu já tinha uma casa. Olha que doido. Uau. Só que aí parece que é Deus, né? No mesmo momento que eu fiz isso, um cara comprou a casa que eu morava. Assim. E eu peguei o sinal de... Não, assim. Olha. É muito louco. Você toma uma decisão, parece que Deus te empurra, entendeu? E aí, com o dinheiro da entrada que esse cara deu, eu fui lá e fiz a reforma da casa, né? Perfeito. Beleza, fiz a reforma da casa, mudei pra lá. Resumindo, a loja era embaixo, eu morava em cima. E se você ver, até lá no meu Instagram, Luiz com Z, Oliveira Oficial, com 2 L's no final, você vai ver que tem ali, tudo tem um começo, né? E você vai ver exatamente essa casa lá. E você vai ver que na frente dela só tinha carro 0 km. Uau. Que era o que cada vez eu fui me especializando mais. E isso foi tendo muita atração, muito volume. Tem pessoas de algumas marcas que eu não vou citar aqui que me odeiam, né? Sim. Aí os caras falavam que os carros do Luiz eram carros que caíam da carreta. Né? Então aí o cara vai, vai inventar a história. A concorrência. Eu lembro uma vez que eu fui entregar uma Mercedes, eu fui filmando, né? O carro descendo da carreta, subindo no reboque, indo até entrar dentro da loja, assim, pra, né, o cara que tiver essa objeção aí... Pra não imaginar que caiu, né? Abrir a boca e engolir, né? A verdade. Mas, resumindo, aí o que aconteceu? Essa primeira expansão eu morava em cima e embaixo era o local de venda. O volume cresceu de novo, fui para uma segunda loja no aterrado. E quando eu fui para essa primeira da vila, mesma coisa. Ó, quero manter minha qualidade de vida, não quero crescer, não quero funcionário, não. O Guilherme tá ali, a Rose tá aqui, aí já tinha o financeiro, né, era a minha esposa daquela época, aí tinha o Guilherme, era o motorista, e aí já tinha a esposa do Guilherme, já veio que virou despachante, Aí só começa, não, mas não passa isso aqui, não preciso, não vou aumentar, não, isso aqui de jeito nenhum. E ali já vendendo 20, 30 carros comigo, tocando tudo. Uau. Só que o Guilherme do meu lado, ele me assistia atendendo. Ele me assistia vendendo. Então, tinha gente que conversava com o Guilherme, sabia se estava conversando com o Guilherme comigo, né? Então, hoje, inclusive, né, o meu gerente também é muito assim, a mulher dele até briga. Pô, ele fala igual você. Pegou os trejeitos. Todo mundo vai ficando perto de mim e vai ficando parecido comigo, né? E Deus ilumine que todo mundo esteja vivendo melhor. Muito bom. Mas aí pegando um pouco, voltando um pouco da questão da transformação de vendas em si do Guilherme, o Guilherme foi um cara que, ele quando veio trabalhar comigo, estava desempregado e morando na casa dos pais. O Guilherme saiu da empresa com um carro próprio, com um imóvel, um apartamento, né, que ele comprou, que eu também vendi para ele, com um apartamento que ele comprou com a gente, tendo com a filha, com a esposa. Então, assim, cara, venda transforma tudo, entendeu? Então, quanto tempo isso demoraria se ele estivesse dentro de uma fábrica na função que ele estava, que ele foi desligado? Então, todo fim é um novo começo, né? Então, pode ter parecido a pior coisa do mundo eu ter sido desligado do banco,
mas foi o que me trouxe até aqui. E pode ter sido a pior coisa do mundo dele, ter sido desligado da Ambev, mas foi com que ele tem uma vida estável e com uma grana que ele tem hoje, né, vivendo de vendas. Então, isso é muito bom. E aí o ponto todo foi o quê? Cresceu mais uma vez ali para 2000 e... Isso vamos colocar, 2017 veio essa loja ali do Aterrado. E eu comecei a cair profundamente em autoconhecimento. E quando eu fui para essa loja do Aterrado, eu falei, pô, de novo, ferrou. Loja, funcionário, precisar de gerente, funcionário. Gerente, como é que eu fico em 2 lugares ao mesmo tempo? E o que acontece na Vila? Era a loja fechada, eu só trabalhava se a pessoa tivesse, se eu tivesse marcado com ela, ou se ela falasse, pô, preciso ver o carro. Aí eu levava o carro para lá, a pessoa ia, mas com o negócio feito, que faz parte da minha metodologia. Beleza. Quando foi para outra loja, eu falei, lascou. Agora não para de crescer, o que eu vou arrumar, como que eu fecho aquele lugar? Porque eu cheguei a pensar em ter um galpão fechado. Para quando o cara fosse ver o carro, eu montasse no carro e levasse lá. Levava lá pro Só que, pô, agendamento. E o carro ia ficar sujo, né? Ia ter uma série de coisas. Tá bom. Fui lá, dessa parte onde foi do Aterrado, eu vi que o cliente ia, aí ficou tipo a Vila como carro zero e o Aterrado como carro usado. Aí o que acontecia? O cara ia para Aterrado para comprar um carro zero, tava na Vila, o cara não ia para Vila. Não ia pra ver. Aí o cara chegava na Vila para ver um carro usado, estava no outro, não ia para Aterrado. Falei, cara, isso não tá dando certo. Você criou uma bifurcação ali. E o meu gerente brigava comigo o tempo todo, que todos os lugares que eu decidi ficar em Volta Redonda, eles não tinham vaga, não tinham lugar para parar, e isso era estratégico mesmo, porque eu não quero cliente de porta na minha frente. Eu quero cliente que chega, que quer e que compra. Perfeito. Beleza. O que aconteceu? A gente foi pra entrada da Água Limpa, que hoje é a loja ali principal, que a gente uniu tudo. E aí, beleza, 2019, deu uma sorte danada. Você tava comigo, né? Não sei se ela lembra. A gente foi, eu peguei e tomei a decisão de fazer um anúncio na televisão, tal, da inauguração da loja, tal. Foi exatamente quando o Flamengo, acho que foi, ganhou a Libertadores, né? Uau. Que pegou esse início aí do Flamengo, que virou uma máquina de fazer dinheiro aí. O que aconteceu? Eu ganhei um bônus, né? Que podia ser 2 datas lá, acho que escolhi quinta ou sábado. Meu irmão, todo mundo viu, porque todo mundo estava assistindo a Globo e foi no Jornal Nacional. Explodiu. E aí, isso aí, acelerou muito porque a marca era nova, o local era bonito, o vídeo ficou bem feito e isso chamou muita atenção. E aí, o que aconteceu? Em pouco tempo, que foi no ano seguinte, tinha um terreno do lado, porque mais uma vez, a estoque cresceu, não estava cabendo. E aí a loja abria, eu tinha que manobrar os carros, eu colocava do lado. O que o pessoal começou a fazer? Prego, parafuso no pneu, pra furar. Que isso? Porque sabia que o carro era meu, que era da loja, tava parando ali. Só. Aí, beleza, aí tinha um terreno do mais uma luta. 2020, mais uma expansão. Tinha um terreno ali do lado, pô, os caras ninguém aluga, você não vai conversar com ele, não vai conseguir, ninguém fala com esse cara é uma mala, blá. Beleza, fui lá atrás do cara, meia hora, né, contrato assinado. Fiz lá um... Vendedor, gente, vendedor. Lá 1.600 metros quadrados, locados, tal, assim. Cara, é muita loucura, porque no final das contas, quando você vai ver todo esse crescimento, todo é relacionado, pautado numa metodologia de venda, num método validado e num tratamento com pessoas. No final das contas, não era qual que era o melhor produto, qual que era o melhor carro, nada disso. Sempre foram as pessoas e a qualidade dos relacionamentos que você traz com eficiência, com resultado, que faz com que elas venham estar com você. Então, hoje o que acontece? Todo mundo que chega perto de mim faz negócio comigo. Então, meu advogado é meu cliente, aí ele tem um sócio, também é meu cliente, aí tem um outro, também é meu cliente. Aí já me boletou aqui, já tá me boletando aqui, ó. Vamos lá. O meu, vamos falar assim, o meu cabeleireiro é meu cliente. Então, você vai na igreja, a minha igreja, todo mundo tá com um adesivinho da Luiz Intermediações. Hoje, inclusive, tá fechando mais um. Olha, é mesmo? De pessoas ali. Então, assim, eu vou tocar no louvor, todo mundo louvor, troca o carro comigo. Então, é um negócio que, como é que eu vou te falar? Seria como se você tivesse uma personalidade a qual entregasse energia, desse esperança, fé e amor para as pessoas, e as pessoas quisessem ficar mais perto de você, e a decisão delas é te patrocinar para que você continue vive bem. Olha, que bacana. Para que Pegou? você continue sendo esse tentáculo de inspiração. E quando eu falo sobre verdade e transparência, foi uma vez que foi muito interessante que quando a gente bate meta, e aí eu fazia um churrasco em casa. Até o meu time brigou comigo, porque toda vez que batia a meta, o pessoal não conseguia falar comigo. Porque eu ficava na churrasqueira fazendo o churrasco. Muito e aí bom. o pessoal, pô, cara, a gente quer você, a gente não quer a carne que você faz. Não que seja não que você seja um mau churrasqueiro. Não que seja um mau Mas, churrasqueiro. pô, a gente quer ficar um tempo aqui curtindo com você e você tá aí suando igual não sei o Mas quê. a carne é segundo plano. Só que na minha cabeça eu tava fazendo aquilo pra servir, entendeu? Aí você vê que é muito doido, né? A gente Muito às bom. vezes Pega essa dica. acha que a melhor forma de servir é entregando aquilo e às vezes não é isso que as pessoas querem, né? E depois a gente passou a ter as confraternizações aí com um churrasqueiro separado
e eu participando, me você divertindo com participando todo ali, mundo. entregando. Então, assim, essa ascensão, coloquei aqui as 4 expansões, ela aconteceu em 7 anos, né? E foi, assim, um negócio que, quando você para pra pensar, e eu lembro isso que eu ouvi de um amigo meu, ele falou, Luiz, se você quebrar de novo, o negócio todo aqui que funciona tá dentro da sua cabeça. Muito bom. E ele falou, você monta ele de novo onde você quiser. Então, como é que eu vou te falar? Por que eu gosto tanto que a gente mergulhe nessa questão do autoconhecimento? Porque o que um vendedor de carro mais quer para um cara que às vezes está querendo buscando financiamento? Alguém com o nome limpo, né? E eu lá atrás, eu podia ter me bloqueado, porque eu como vendedor queria um cara que tivesse o nome limpo. E o meu nome estava Sujo. muito sujo. Passou pelo Aí deserto, cê- o Vale dos Ossos. Aí você imagina eu todos os dias falando com as pessoas no telefone e falando, me dá seu, né, um exemplo, dá seu seu CPF pra fazer a CPF simulação. pra fazer- Pô, rapaz, não tem como você comprar com o CPF que você tem. Aí, só que tipo assim, Assim, você tá tem falando noção pra do constrangimento? você. É. Você tem noção do constrangimento? Da sua cabeça, sua consciência falar assim, eu não acredito que você não vai gostar desse CPF. Ele tá Olha devendo isso. menos que você, cara. Vem aquela voz, não, Ele foi peraí. menos incompetente. Você tá entendendo? Cara, aquilo era um desafio. E aí o que aconteceu comigo, né? Você falou da questão do Instagram que você não tinha. O que aconteceu comigo? Veio as redes sociais, essa explosão toda. E como é que eu boto a cara na janela? Sendo que tem 116 pessoas me procurando. Essa virada aí. E aí, assim, ficou aquele bloqueio pesado, né? Que eu não saía do lugar, ficava patinando. E o tempo todo isso. Pô, se eu apareço, aparece um processo, aparece alguém, a pessoa me vê. Alguém vai comentar? Isso aí, daqui a pouco quando vê, caducou. Graças ao bom Deus, a gente praticamente não tem absolutamente nada. Que benção. Resolveu tudo, com os bancos também. Muito então, bom. assim, né, demora, mas você faz um acordo lá que resolve. É uma Sim. liquidação com prejuízo. Sim. Mas eu tinha 2 opções, cara. Ou eu pagava o banco ou eu comia. Não, é a opção. Então, né, assim, eu sei. eu acho que o Setúbal ele continua vivo depois que Exatamente. ele, né, depois, recebendo ou não o meu valor, né? Ele tem outras condições. Então, é um negócio muito chato, vivi isso da pior maneira possível. E uma coisa que eu tenho pra trazer é o quê? Posto não tem fundo. Posto não tem fundo. A galera acha que posto tem fundo. Não tem. Não tem fundo. É, Não e tem eu digo também, né, complementando o que você falou, que dinheiro não aceita desaforo. É. Isso também é importante. Né? É, então, acho assim, que tem que ficar esse alerta. Você como mentor, né? E aí você se descobriu mentor, né? Você já me falou agora de autoconhecimento. E eu gosto muito de uma frase que é a geração nova, essa geração Z agora, a geração nova, ela não tá querendo ouvir que não dê resultado. A verdade é essa. Quando você abre o Instagram ali, você vê... Frustração baixa, né? É o que você comentou que seu amigo falou. Olha, se acontecer, se eu quebrar de novo, se eu estiver no fundo do poço, o conhecimento tá aqui dentro. Então eu sei como fazer. Eu já criei uma casca ali, né? Então, e você como mentor, como que você toca? Você obviamente encontra clientes, né, mentorados que estão vivendo esse momento. É. E aí eu sei que você tem ali, com certeza, uma frase que mudou a sua vida que você transmite para eles. Se eu fosse seu mentorado hoje vivendo essa situação, qual seria a frase? Ou as frases, né, assim dizer, são muitas, né, mas que você usaria assim que eu concluísse, contasse a minha história, você me daria ali como resposta. Propósito sem dinheiro é insustentável. Muito bom. Muito Propósito sem dinheiro é insustentável. Então, assim, eu vejo que às vezes as pessoas, nossa, eu sou artista, eu amo isso, eu amo aquilo outro. Cara, tem que ser remunerado. Isso aqui é um negócio que, 2 coisas que, por mim, eu faria minha vida. Você vai falar, não é possível, Luiz, né? Pô, se eu pudesse, lógico que eu posso, né? Mas assim, se você voltasse lá atrás, o que você gostaria de ser, né? Igual aquele negócio de criança, né? Cara, jogador de futebol e músico. Claro. Eu, se Deus se permitir, um dia, lá na frente, eu vou estar lá com a minha liberdade financeira que, infelizmente, devido a alguns revés aí, ficou um pouquinho mais distante, que tava quase, mas daqui a pouco vai acontecer de novo. Bacana. Eu vou, entre aspas, assim, cara, fazer show, dar meus treinamentos, entendeu? Ficar em paz, tocar minhas empresas. Eu não tenho um objetivo de ter um volume maior de empresas, eu tenho um objetivo de melhorar as entregas do que eu já tenho. Muito bom. Eu acho que eu tô para lá de bem atendido quanto a isso. E eu descobri também outra coisa. Eu diversifiquei muito e me arrependi. Então, achei legal que nesse livro mesmo do Sonho Grande, o Sonho Grande, uma das coisas que o Banco Garantia errou foi isso. Eles começaram a dar vários tiros pequenos que foram pulverizando o capital e quando foi ver... Diluindo energia. Isso aí, na hora que falou, cara, Sim. o que a gente é bom, né? Então, acho que um dos Perdeu. pontos principais é exatamente isso. Cara, qual que é a sua habilidade única? Você tem que identificar como ser humano onde você faz isso. E uma das coisas que eu fui lá para o autoconhecimento, né? Então, fiz sim treinamentos, né, avançados quanto a isso. Trabalhei muito questão de psicologia, comecei a fazer terapia para me conhecer. Na hora que você começa a se entender de verdade, o que eu descobri? Cara, eu sou né, pelo menos me dizem, um baita comunicador,
um baita vendedor. E tudo isso estava entupido porque eu tô devendo. Travou. devendo. Você tinha escamas ali Isso que não aí, deixava você tinha que enxergar. quebrar a armadura, né? Exatamente. Então, aí quando eu fui, cara, volta aquele ponto. Você vai enterrar teu talento. Você vai pegar agora por um revés na tua vida, você tá condenado. Entendeu? Você não pode chegar pro cara que você tava devendo e falar, cara, pô, foi mal, o cara que voltei aqui, ó, tem 4 vezes o valor, toma. Então, aqui, Você vamos aceita, negociar, entendeu? vamos lá. É. Então, assim, é uma coisa que você resolve primeiro se potencializando para você resolver os revés que você teve. E aí o que aconteceu, né? Diante disso, aí eu tomei a decisão que, infelizmente, o que acelerou de verdade foi a pandemia. Sim. Então, né, tive a benção de encontrar uma pessoa que conseguiu comprar esse projeto e colocar. E aí sim que foi que tudo multiplicou. Então, a pandemia, lógico, foi um boom para diversas marcas. Eu, na pandemia, conforme, né, talvez uma sacada que eu posso deixar aqui para os empresários, na hora que tá todo mundo desacelerando, acelera. Acelera. Então, é o assim, melhor momento esse, né? Eu vejo que a galera, na hora que começou a apertar, a primeira coisa que eu vou cortar, marketing. Não! Você precisa vender. A hora que você precisa vender, você corta, né? Mas é muito comum, porque os caras vêm aqui, pô, eu preciso pagar a conta de água, luz, pô, impulsionamento do Instagram. Não, impulsionamento do Instagram não serve pra nada. Não serve pra nada. Cara, eu já fiz um teste uma vez de cortar os portais da internet. A gente conseguiu criar essa metodologia que gerou, em média, uma recorrência de 60% dos clientes. Uau. Teve mês que 80% das vendas foi recorrência. Então eu falei, pô, então eu não preciso dos portais, né? Sim. Pô, tô pagando aqui 20 mil, 30 mil de portal, vamos cortar isso aqui. Vamos cortar isso. O que aconteceu? Primeiro mês, nada acontece. Segundo mês, nada acontece. Terceiro mês, não entrava nada, um telefone não tocava, desapareceu. Aí o que é? Eu parei de ser visto. E eu Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Não é lembrado. Isso é fundamental. Então, assim, marketing pra mim é dica. base, entendeu? Você, assim, as pessoas que às vezes têm receio ou medo de trabalhar com marketing enlouquecem. E aí, conforme você falou, enlouqueceram, na verdade. Então, você tem um marketing muito bem estruturado, você linkar a sua imagem a uma marca pode ser perigoso. Eu estava pensando muito em vender a marca, né? Então, pô, como é que eu faço a marca ancorada em mim e tudo? E o que eu observo? De uma maneira ou de outra, você tem que trazer o seu time para vir para frente. Sim. Então, não é você desaparecer. Você pode trazer pessoas profissionais que gostam de ser influencers de vendas para trabalhar ali. Multiplicar líderes. Isso, não Muito tem bom. problema. Eu vou dar um exemplo, né? Igual o SBT, ele continuou, teve uma sequência? Teve. Sim. Agora a empresa, quando o Silvio Santos já estava ali na sucessão, já estava passando para outras pessoas, né? Exatamente. Ele ter feito do jeito que ele fez lá atrás, do fundo do coração, foi a forma mais rápida dele crescer, pô. Claro. Deu certo ou deu errado o SBT? Pô, você tá Mas hoje ninguém compra. Meu irmão, mas o cara ficou bilionário, caraca. Deu certo. Ficou... Pelo amor de Deus. Ele atingiu, talvez ele tenha atingido um objetivo que nem sabia que ele tinha. Se ele ficasse, talvez, Né? pensando na ideia de, não, pô, não vou me linkar aqui a marca, porque senão eu não vou vender. Sim, sim. É a mesma coisa que o João Adib. O que ele tá fazendo agora? Tá botando a cara na janela, Verdade. chamando o Toguro, que pra mim não faz sentido nenhum aquilo, mas eu respeito ele, às vezes quer se divertir, sei lá, ou às vezes o Toguro sabe mais do que eu imagino mesmo, e o cara tá contribuindo. Ótimo. Ok. Mas você consegue perceber o quê? Um cara que é bilionário, que pega o jato dele, que atravessa o Atlântico pra jantar em Paris, o cara tá botando a cara dele. É. Então, pô, meu irmão, eu quero vender minha empresa. Do fundo do coração, faz uma empresa absurda. E quando você chegar lá na frente, alguém vai falar assim, Luiz, você consegue ser só a minha cara aqui? Eu te dou 1 bilhão pra empresa ser minha? Meu amigo, E você continua eu vou só rir sendo- mais do que eu já tô rindo agora. Muito bom. Muito bom. E essa fica a dica pro empresário que não gosta de aparecer, né? Isso aí. A gente tem, eu escuto muito isso no meu dia a dia. Mas Thiago, você hoje o low profile hoje virou totalmente Né? Ex-low profile. Tô aqui me inspirando nesse cara aqui, inclusive, e eu escuto muito isso. Poxa, mas você aparece, às vezes você posta que você tá fora do Brasil, que você tá em algum lugar. E eu tenho essa filosofia comigo, que quem não é visto não inspira, Isso. não vende e não é lembrado. E não se conecta. E não se conecta. E aí o grande ponto é o quê? As pessoas, eu já vendi. Tem um programa do Messias aqui na rádio, não tem? Tem. Você acredita que eu já vendi carro porque eu fiz uma mensagem de 5 minutos baseada em provérbios? Nossa, que bacana. Saiu, rodou. No final de semana teve um feirão. A menina chegou, eu quero falar com o Luiz. Aí todo mundo, pô. Aí qual que é a minha política? Todos somos Luizes, né? Porque, Muito porque bom. se você tá na Luiz Intermediações, você vai Todos então. são Luizes. Todos são Muito Luizes. bom, Porque muito bom. todo mundo que liga pra lá quer falar com quem? Com o Luiz? Com o Luiz. Com o Então, Luiz. pra matar isso, meu irmão, você é o Luiz Thiago. Né? Aí, Melissa. Ela é a Luísa Melissa, entendeu? Pegou a dica aí. Não, quero falar com o Thiago. Thiago não, filhão. Todos somos Thiago. Todos somos Thiago. Aqui, Thiago tá aqui, não, Não, Thiago. pode mas falar. Pode Não, falar. qual que é o seu problema? Aí o cara, vamos dizer assim, né? Aí o que acontecia? Eu fazia pra provar pro time. O cara chegava pra falar comigo. Não, porque eu quero comprar um carro. Ah, comprar carro? Vem cá. Senta aqui com o meu vendedor. Pô, mas você não... Isso, quem vende carro é ele.
Então, você dividir as tarefas na sua empresa Muito faz bom. muita diferença também. Porque os grandes negócios, a solução de grandes problemas são nossas. E para a gente ter paz para poder resolver, o que a gente tem que ter? Tempo. Pô. Então, você tem um time para multiplicar o potencial, ou a energia, ou o resultado que você teve. Então, quando você traz as demais pessoas, elas têm que estar, assim, inseridas e aprenderem como que você funciona. E, inclusive, uma maior dica que eu tenho para trazer é essa. Cara, se você for contratar alguém, observa o motivo qual a pessoa está vindo. E sabe o que tem acontecido? Graças ao bom Deus, pessoas têm saído de outras empresas ou têm decidido vir para a minha por conta de ter visto quem eu sou. Olha que loucura. Uau. E esse é o melhor cenário. Porque não tem dinheiro que paga uma pessoa estar perto de você, que ela só pode estar com você, trabalhando com você. Com você. Então, o que é muito interessante? Eu fui lá, mais uma vez, eu tô falando de Sorocaba porque recente aconteceu agora, né? Aí tinham lá 3 vendedores, um deles o cara falou, eu falei, pô, mas você trabalhava na maior loja daqui, por que você saiu de lá? Aí ele falou, pô, Luizão, o cara vendeu 109 carros agora. Eu falei, tá, mas você não vende 109 carros, né? Perfeito. Que foi o dono, e por que esse cara tá aqui? Eu falei, fala pra mim, me explica. Aí o que ele disse? Cara, porque lá eu sentia que eu não tinha propósito. Então, olha que doideira. Faltou uma pessoa vai sair de uma outra empresa para trabalhar numa empresa menor, a qual ele se conecta com o proprietário, que ele enxerga que está entregando sangue, que está participando. Ele que participa ali faz da sentido, ideia, né? Que os clientes que compram lá têm uma outra energia. Quantas pessoas vieram? Não, eu vim aqui por causa do depoimento do cliente que comprou aqui. Aí dá vontade de falar, mas o que isso tem a ver com o trabalho que você vai executar? Mas a pessoa vê, cara, vocês transformam as pessoas, você faz diferença para os demais e para nossa região, eu quero fazer parte desse sonho. Nossa. Eu quero fazer parte disso. É isso, cara. É isso. Muito bom, muito então, assim, isso é muito gostoso, porque você pode ter um time enxuto ou um time grande, porém, se você não aparecer, como que as pessoas vão querer estar andando do seu lado? Exatamente. Luiz, é muito assunto. Eu acho que nós vamos ter que fazer mais uns três episódios, porque o negócio é bom, hein? Parte 22. Eu já virei seu mentorado aqui, tá? Já vai me boletar de novo. Duas vezes. Esse cara é incrível, gente. Luiz, eu queria que você desse uma bem assim, de forma simples, porque é um assunto muito legal e eu tenho certeza que muitos vendedores... Eu acho que eu não respondi a sua pergunta. já respondeu. Respondi. Muitos vendedores de carro ou vendedores de qualquer nicho, isso vai servir para todo mundo, né? A gente escuta muito primeira abordagem. Legal. Então, eu acho que você ensina muito isso como mentor. Então, quando o cliente chega, o que diferencia para você, né? O que você vai deixar aqui de recado para todo mundo, é o vendedor imbatível do mediano. Aquele vendedor que tá ali, encosta. Já viu quando você entra na loja e aí você vai comprar uma camisa e a vendedora tá assim, ó. Então, vamos falar de vendedor fraco, né? Comendo a unha. Mediano não, fraco. Fraco. Então, um vendedor Primeiro fraco... 60 segundos, entrou um cliente, o que você faria sendo imbatível? Então, vamos lá. Vamos definir o vendedor fraco para o vendedor fraco se identificar aqui agora. Boa. Vai pegar agora. Quem é fraco trabalha e vende produto. Vendedor fraco, ele trabalha produto. Então vamos lá. Vendedor fraco Trabalha produto. trabalha produto. Isso, o tempo todo. O cara chegou, aí vou dar um exemplo. O cara chegou lá na loja, o cara já chega falando assim, qual carro que você quer? Né? Aí o que ele tá fazendo? Primeira coisa que ele tá fazendo é levar o cara pro produto. E aí ele começa na briga de quê? Como que você vai pagar? Você vai dar carro na troca? Não vai? Isso é comum no mercado de automóvel. Mercado de automóvel, o que o cara faz? O cara atende o telefone. Oi, pois não. Qual carro é o seu desejo? Um exemplo, né? Ou fala o péssimo. Posso te ajudar? Aí o cara pode. Eu quero um carro assim, assim, assado. Não tem. Acabou. Não tem. E aí? Você espera ele desligar. Acabou o papo. Beleza. Aí tem o carro. Tem um carro. Você vai financiar ou vai dar carro na troca? Aí o cara, não, vou financiar. Qual o seu CPF? Qual a sua data de nascimento? Você tem CNH? Porque sem CNH não libera. Já Meu começa... irmão, que papo é esse, cara? Com quem que você conversa assim? Você tá entendendo? Mas o vendedor fraco, ele sempre inicia e continua pelo produto. Como que faz um vendedor imbatível? E a gente sabe que o cliente pode vir perguntando sobre o produto, e óbvio que dentro da minha metodologia, você tem que responder as perguntas do cliente. Mas você sabe o que ele faz, você sabe o que ele gosta, você sabe de onde ele é, você sabe como que ele chegou até você. O cara tá te ligando, pô, que legal, Thiago, você tá ligando aqui, interessado no Tesla que a gente tem aqui, a pronta entrega 0 km, mas mata uma dúvida, o que fez você ligar pra gente? Aí o que o Thiago às vezes fala? Pô, o Caio lá da Emirados me indicou você. Opa! O que eu tenho? Pô, o Caio, que isso, cara? Pô, você conhece o Caio da onde? O que eu tô fazendo? Esquece o produto. Já saiu o produto. Tratar o cliente como rico. Cara, eu não preciso saber se você tem CNH, se você não tem. Eu tenho certeza que se eu gerar o desejo suficiente em você, você vai dar um jeito de pagar. Entendeu? Então, assim,
Na hora que você se conecta comigo, a primeira coisa que acontece é o quê? Eu já não sou qualquer um. Então, às vezes a pessoa fala, Luiz, pô, mas eu vendo roupa. Tá, mas se você vende roupa e você tem um tratamento qual, às vezes, você vai se conectar que a pessoa é mãe de menina, ou que aquela menina, às vezes, tem uma, sei lá, né, uma dificuldade, um TDAH, um autismo, alguma coisa, que você entra no assunto da filha, cara, você não é mais qualquer pessoa. Acabou. Você pegou o link adequado e emocional para trazê-la para você. Depois disso, você fala, caraca, o que é mesmo? Ah, você tá procurando um vestido para formatura, né? E de quem que é, qual que é? O produto ficou em segundo plano. Meu irmão, esquece produto. Trabalha com a pessoa como rica. Condição de pagar, todos têm. E todos vão dar um jeito. Porque se você for um excelente vendedor, aquela pessoa que até mesmo não comprou de você vai se tornar uma evangelizadora da tua marca. Uau. Acabou. Entendeu? Então, assim, o trabalho do vendedor, igual, teve uma vez que, infelizmente, Forte, tem que falar isso aqui. Faz Os parte? piores vendedores que eu contratei eram de concessionária. E aí eu ficava pasmo com aquilo. Aí eu chegava pro cara e falava assim, tá, mas como é que era o processo de atendimento? Como é que é isso? Como é que é aquilo outro? Não, a gente mostrava o carro pro cliente. Mostrava o carro pro cliente, mas o que você fazia? E uma das coisas que faz com que a sua imbatibilidade fique maior é você conhecer mais do negócio como um todo. Então eu vejo muito vendedor que ele, um exemplo, ele atende, mas não sabe fazer financiamento. Aí ele atende, mas ele, um exemplo, não tem carteira e não dirige com o cara. Aí ele atende, mas ele não sabe como que funciona o pós-venda. Sim. Ele não tem ideia. Então, assim, muitas coisas, o que eu observo que faz o diferencial da metodologia do vendedor imbatível é ele ser completo. Então, se você é um vendedor de carro, você Agrega vende elétrico, valor. você vende híbrido. Boa. Você tá entendendo? Então tem vendedor que o cara não vende carro elétrico, né? O pessoal solta a historinha aí de que... Vamos entrar nele agora, hein? que brinca de uma série de coisas negativas que é uma ignorância sem tamanho. E outra, seja o vendedor que venda e entregue o que o cliente busca e procura. Para de achar que você vai fazer negócio com o cliente de acordo com a tua cabeça. Tem vendedor que vende com o bolso dele, ele atende o cliente e fala assim, não, mas isso aqui é caro. Ó, olha. Amigo, quem que tá pagando? Porque o bolso... ele se baliza pelo bolso dele, na realidade. Então ele não vai comprar. E as próprias impressões de A gente mundo. escuta muito isso. Eu já vi vendedor, uma vez lá, eu peguei lá na câmera lá, o cara dando uma aula pro cliente explicando como que carro de 100 mil quilômetros rodados não presta. Aí ele explicou tudo, não, Uau. porque itens de manutenção mais caro, correia dentada, a suspensão toda vai ser trocada, vai dar muita manutenção. Ele terminou de falar, o cliente ficou assim, ele terminei. Então, eu discordo de você. Eu tenho um carro com 105 mil quilômetros rodados, meu carro tá novo. Quebrou. Perdeu o cliente. Resumindo, vendedor, afirma menos. E pergunta mais. Pergunta me ajuda mais, aí. ouve mais ali. É, né? cara. E ó, Bacana. perguntas menores são melhores. Quanto maior a sua habilidade de saber e aprender a perguntar, meu irmão, prepara para decolar. E para fechar esse assunto aí, que eu acho um assunto bem legal, leiloeiro, a gente escuta muito. Eu sou vendedor, tenho uma empresa. Aham. Todos nós somos vendedor, médico, dentista, todo mundo. E a gente escuta muito. E eu sei que o carro a pessoa pesquisa e vai no Mercado Livre, e vai na internet, e vai na Web Motors, e vai. E aí chega para você com 10 propostas diferentes. Tá? Uhum. Você, vendedor, né, que tá ali olhando ali, que tá ali esperando, ansioso, como é que você sai dessa? Então, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. A nossa empresa é para o cliente? Sim. Porém, ela tem um custo para funcionar. Boa. Então, qual que é o ponto que a gente tem que entender? Tem muita gente que tem receio, inclusive, de fazer proposta pelo telefone. Tem gente que orienta, né? Não, tudo você tem que fazer uma apresentação para a pessoa. Não é que tá errado, tá? Não é que tá errado. Mas você tem que entender que cada pessoa tem o seu time. E uma das coisas que eu ensino na metodologia é exatamente os 4 perfis de clientes, os 4 tipos de clientes que existem. Então, se às vezes o cara é acelerado e tem que tomar decisão rápida, você querer agendar para fazer uma apresentação, perdeu, ele já comprou. Já comprou. Entendeu? Você perdeu. E na maioria das vezes, esses caras que são urgentes são os caras que são os leiloeiros. E aí o que eu tenho para te falar é muito simples. É aí que vem a estrutura, né? Você tem um branding que traz segurança pro cara e confiança? Porque para você cobrar mais caro e peitar isso, você tem que ter histórico e tem que ter depoimento. Boa. Para você trazer. Então não adianta nada. Não, comigo é melhor, comigo é melhor. É, prova. Prova. Aí Fatos você dados. não tem nada. Tem nada. Ah, não, o meu vai vir com garantia. Não, mas o dele também tem. É, Teve uma vez que foi muito maneiro. O cara virou pra mim e falou assim... A gente tava numa lanche, muito engraçado. O cara me pegou de supetão, mas eu amei ele ter feito aquilo comigo. O cara, sei lá, era o gerente da CSN, o diretor, sei lá que troço que ele era. Aí tá lá, pô, legal, interessante, Luiz Termelho. Ah, tá. Qual a razão que eu devo comprar com você e não com o concessionário? Aí eu
Tipo assim, né? Aí eu fui tipo assim, né? Aqueles 10 Não, a segundos garantia, não, garantia na concessionária tem. Não, não, também tem. Resumindo, você vai comprar na Luz Intermediações porque o atendimento é excelente, imediato, tempo recorde de entrega e você tem acesso ao estoque do país inteiro para comprar o carro que você quer agora. Acabou. Pô, quebrou. Com as mesmas garantias de um mesmo produto, só que com esses diferenciais. Aí o cara falou, não, agora eu entendi, mas meu irmão, pra soltar aquilo na hora... Na hora você tem aquele... Foi bom que ele me ajudou a montar o Foi bom que ele pitch. te criou ali. Né? Mas aí Botou qual que é o ponto da questão do leiloeiro? Você tem que entender que você tem o seu valor mínimo de negociação para poder fazer. E no final das contas, como é que funciona? Ofereça a sua melhor proposta. Sabe por quê? O leiloeiro, ele veio pelo preço, não foi? Perfeito. E vamos dizer assim, se hoje você for mais barato, ele está aqui. Mas se você não for, ele vai embora de qualquer jeito. Então eu lembro uma vez que eu estava vendendo um Corolla, cara, que eu acho que foi uns 7 ou 10 Corollas, que eu consegui um preço absurdo no Corolla, e eu vendi muito aquele carro, fiz muito dinheiro. Porém, contudo, todavia, o que aconteceu? Todos, sem exceção, todos os clientes que compraram naquela época me ligaram de novo para comprar de novo, e eles não fecharam e não compraram. Uau. Então, assim, isso foi loucura, porque eu fui lembrando de cada carro, que era o que eu atendia, né? Sim. Eu fui lembrando de cada um, tal. Pô, fulano comprou outro lugar, fulano comprou outro lugar, fulano comprou... E por que ela foi? Porque fizeram um negócio financeiro melhor. E aí eu te falo, esse é o melhor cliente que você tem? Não, Sim. ele é um cara necessário para você fazer caixa. Perfeito. Então, o que eu entendo é o seguinte, vale a pena você vender, às vezes, com uma margem pequenininha, pra você pagar uma conta, fazer não sei o quê? Vale, faz. Não vale, deixa o estoque ali. Sabe por quê? O melhor e o pior cenário que existe é o da escassez. O que fez na pandemia tudo explodir? Porque quem tinha produto, colocava o preço que queria. Acabou. Agora, por que é o pior cenário? Porque na hora que você quer comprar de alguém também não tem. Não tem. Acabou, né? Porque também o Aí produto... você também paga mais caro. Sim, aí você também paga Só mais que caro. qual que é a sacada? O que você tem hoje é raro? Qual o tamanho da raridade daquilo que você tem? Como que você faz para empacotar e fazer isso valer de uma forma diferente? Então é um pitch contínuo. Gera Então valor. o leiloeiro é o seguinte, qual que é o mínimo que você faz? É tanto. Então toma. Lá fulano tem mais barato. Filhão, o que eu tenho para te falar é o seguinte, aqui eu vou te garantir o produto, você vai ter de verdade, o que eu combinar com você vai ser cumprido. Lá eu não posso falar. Lá eu não tenho o que falar. Agora, o que eu tô te passando aqui é o mínimo que consigo chegar com a mesma qualidade que fulano, que você conhece, é amigo seu, compram comigo também. Uau. Ponto. Acabou. Fez seu melhor? Entregue ponto. E ó, consciência tranquila. Boa. Agora, se boa. você entrar na pilha de cada vez fazer menos, Baixar. sabe o que vai acontecer? Teu brand foi Ele embora. vai procurar o próximo orçamento mais baixo e vai botar você na gaveta. Peraí, esse aqui é o menor agora. Agora eu vou pro outro. E aí você só vai dar munição. Perfeito. Então, uma das formas que você tem para poder matar o seu concorrente também, se for uma estratégia sua, que eu não entendo muito bem o seu negócio, como é que fala? É queimar o caixa dele. E aí, se você quiser entrar para isso aí, vai ser uma guerra de oceano azul, onde um vai matar o outro. Vocês vão trabalhar estrangulado. Estrangulado. Aí não É uma opção? Mas muito provavelmente vai acontecer o quê? Quem tiver mais caixa sobrevive, quem tiver menos quebra na frente. O poder Agora, quem tem eu mais acredito que você não saiba o bolso que o cara tem, né? Vai blefar, né? Vai virar um pouco, ninguém sabe, vamos ter que arriscar. E Isso aí. não sei Mas se vale a no pena. final das contas é isso. Cara, qual que é a sua melhor proposta? É tal. Só mantém. Perfeito. Fica em paz. Mantém. Quando você fica nessa pilha de querer virar o cara que é leiloeiro, é que você tá na sua ideia que aquele cara é o último cliente do planeta, pô. E não é. Entendeu? E não é. Então, tem bilhões de pessoas, né? É isso aí. O Brasil tem descansa. 220 milhões de habitantes. Então O muita telefone gente vai pra tocar brincar, de novo. Eu brinco lá atrás, né? A Sun Life é um dos nossos apoiadores aqui, né? Ela trabalha com solar há 10 anos no mercado, a primeira empresa, e a gente vê essa situação acontecer lá. E o cliente chega e fala, não, mas painel solar é tudo igual. Ó, painel solar realmente é tudo igual. Agora tem um monte de coisa por trás disso e a gente segura. Porque o time, é importante. quebrar tua telha. Um cara segurança, voar lá de cima. Incêndio, os equipamentos que causam incêndio e os equipamentos que não causam. Tem um monte de coisa É o envolvida. fio que o cara usa na instalação. Exatamente. Então, cara, muito bom. Nós falamos agora, já acabamos entrando aqui um pouquinho na parte da energia, né? Falei aqui um pouquinho, mas eu quero falar com você uma coisa bem legal, que é a inovação dos carros elétricos. Então, são aqueles famosos carros a pilha. A gente escuta muito isso, né? Pega fogo, mito, incêndio, carrega na tomada, não tem... Condomínio não libera, nós temos aí um monte de mitos e verdades. E você tem esse carro agora que acabou de sair na BVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos. O Brasil já cresceu mais de 90% dos veículos elétricos esse ano.
e está crescendo muito. Já tem estatística aí de 2 a 3 milhões até 2030. A frota... Você vai na BYD, você já não acha pronta entrega. Você vai em algumas marcas, né? Se for na Luiz Intermediações, você consegue comprar. Se for na Luiz. Bacana, já tem Dolphin Mini lá, inclusive, né? Não, hoje eu fiz a gente tá fazendo a entrega de um Dolphin GS. Dolphin Mini também bate vende igual água, então, é um carro maravilhoso. Inclusive, e a gente tem também a pronta Inclusive, entrega. eu quero mais um desses, né? Lá pra empresa. E aí, o que acontece, né? O vendedor inovador. O vendedor está acostumado a vender carro a combustão, né? De falar do barulho do motor. E agora ele tem um carro que não faz barulho. Ele tem um carro que carrega na tomada. Que não tem câmbio. Que não tem câmbio. Onde que não troca a correia dentada. Que tem, né, 10% das peças que tem um carro a combustão. Que tem 0,5% de IPVA. Que é um carro que tem 8 anos de garantia na bateria. E aí, vamos lá. Como que vende, como que introduz isso no mercado culturalmente brasileiro, onde tem petróleo, onde você está ali com combustível, posto de gasolina, se abastece sem ter posto de gasolina espalhado no Brasil inteiro, e agora você tem que falar para ele que ele vai ter que parar indo para São Paulo para carregar, que ele vai ter que ir para Belo Horizonte parar, que se ele comprar... Como que você vende hoje? E a dica que você dá para esse vendedor que precisa e não sabe como vender elétrico, e está perdido nesse mercado, e principalmente as concessionárias, que a gente identifica que as concessionárias têm dificuldade, as próprias concessionárias, os vendedores de concessionária têm dificuldade de vender o carro elétrico. Né? E aí, qual que é a dica do Luiz Oliveira para esse novo boom dos elétricos que veio para ficar? A primeira coisa é trazer clareza para o consumidor, né? Então, existem muitas mentiras, né? A gente viu aí o Sérgio Habib, inclusive, batendo doído aí em questão de carro elétrico, que não prestava, que não vai pegar e tal. Que a BYD não ia vender no Brasil, né? Que a BYD não ia vender e tal. E quando você para observar, é uma coisa muito lógica e óbvia. Assim, em Volta Redonda, para você ter ideia, cara, foi quando que o Samuca foi prefeito aqui? Da pandemia? Período da pandemia. Ele saiu pós-pandemia, né? 2020. Não, mas quando ele foi eleito, foi 18? 18, foi 16? Não, foi 2018. Foi 18? Foi 18. Eu lembro que teve uma guerra entre ele e o Baltazar, que eram dois, só para conscientizar o pessoal, né? Eram dois, uma disputa de prefeito e o Samuca falou assim, se eu for eleito, em 6 meses eu coloco um ônibus sem custo para rodar nos grandes centros da cidade. De graça. E aí, o Baltazar, o cara é maluco, não sei o que. Ele foi eleito, o ônibus chegou acho que com 3 meses, ele fez mais rápido ainda. E qual que era a marca do ônibus? BYD. E aí eu olhando aquele negócio, eu falei, meu irmão, só deve ser um xing-ling doido que esse cara deve ter arrumado lá no fundo de quintal, tal. Resumindo, isso foi 2018 até 2026. 8 anos depois, um carro mais desejado, um design absurdo, externo, interno, acabamento. Hoje eu fui fazer a leitura e entrega do Dolphin GS lá, 2027, né, que a gente está entregando. Ele foi feito com base em animais marinhos e oceânicos, né? Que é a linha Ocean. Aí você entra dele, tem como é que fala? O gatilho ali da porta é como se fosse uma barbatana. Aí você pega na lateral, parece escama de peixe. Cara, meu irmão, que viagem na maionese aquilo lá e que incrível você ter um artista fazendo um carro para você. Então, assim... Muito legal. E foi explodindo por um motivo muito simples. De novo, o carro dá resultado. Eu já falei isso algumas vezes, mas tem gente que bate comigo, né? Que eu lembro no dia que chegou um Song Plus, pra mim eu tava com a X6, né? Então mandei na X6 e no Song Plus, tipo assim, deixa eu ver a diferença dos dois. Preço da X6, 750 mil. Preço do Song Plus, 250 mil. Nossa. Luiz, qual que você prefere? Cara, com toda, assim, dó no coração, a galera vai ficar louca. Pô, o Song Plus deu um pau absurdo. Na Mercedes? Central, não, BMW. Na BMW. Meu irmão, cara, o central multimídia desse tamanho, que roda, né? Giratório, fica em pé, né? giratório, espaço interno, quantidade de entradas, assim, mesmo ano, mesmo produto no sentido de ser carro. Sim. Lógico que um é coupé e o outro é uma SUV, mas assim, cara, questão de valor, não tem nem o que falar. Outra coisa, o carro roda 80 km sem gastar R$1 de gasolina. Nossa. Aí você pega o carro por ser híbrido aqui, eu acho que é 1,5%, porque o elétrico ele vai bater 0,5%. 0,5%. Quanto que é 4%? Não, acho que quanto que é 4% de 750 mil, cara? Nossa. Quase então, assim, 30 mil aí, não? De IPVA. De então, IPVA. assim, quando você vai pegando todas essas coisas e você descobre um outro seguinte, que tem muitas pessoas que não sabem, mas um carro elétrico da BYD, por exemplo, vamos dizer que ele tem ali 400 km, né? 300 km, ele tem tem 5 mil ciclos para fazer. 5 mil ciclos de 300 quilômetros, eu acho que vai dar 1,5 milhão de quilômetros. Ó,
Vamos fazer uma conta. Vamos pausar isso aí, gente. Tá, a gente já falando aqui. Primeiro vamos explicar pro pessoal o que é o ciclo da bateria, que tem muita gente que não sabe. Né? Isso, que é ela preenchida completa, né? Então vamos lá. O ciclo da bateria é o seguinte, ó. Ou você carrega ela 100%, aí você completa um ciclo, ou você descarrega ela 100%. Então, Isso. gente, ele tá falando aqui, ele acabou de dar um exemplo. 5.000 ciclos vezes 300 quilômetros de autonomia. É um carro que roda 1,5 milhão de quilômetros. Meu avô tinha uma Rural que ela que ela não rodou isso. Que nem 200 mil Uma Rural de deve 1950, gente. Então, olha o que você tem na mão para rodar hoje em termos de elétrico e tecnologia, né? Então pode continuar. Vamos lá. Segue aí que esse papo do elétrico é um papo que eu gosto e eu acho muito legal. Eu acho que o Luiz vai contribuir demais. E aí, o que eu tô dizendo para vocês aqui? Eu não sei se tem algum com a calculadora aí, mas só para ter uma ideia. Eu acho que pega aí pra gente. Se você for pegar que a média de utilização hoje nacional, vamos colocar 20 mil para piorar o negócio, né? Vamos dizer que a pessoa rode 20 mil quilômetros por mês. Perfeito. Pega 1,5 milhão e divide por 20 mil aí pra mim, por favor. Só pra gente fazer uma continha aqui. 1,5 milhão dividido por 20 mil, nós estamos falando aqui de 75. 75 anos. Anos. Gente. Sabe o que é isso? Aí só pra você entender. Quando ele diz isso que são 5.000 ciclos, significa que a bateria saiu de 100% e foi para 80%. Meu Deus. O carro não tá destruído. E aí o que eu tomei um susto? Fui para Búzios agora. Meu irmão, peguei, tô dentro do Nalf Mini. O carro com 100 mil quilômetros rodados. E aquele verde, né? Que acho que vem dizendo que é verde, mas aquele negócio amarelo pra mim. Aquele marca-texto lá, né? O marca-texto. Cheguei pro cara e perguntei pra ele. Falei, amigo, tudo bem? Tudo bem? Qual que é o ano do carro? Aí ele falou, não, 2025. E tô procurando outro pra comprar e não consigo. Falei, legal, mata uma dúvida aqui. Você tá com ele na garantia ainda? Porque o Dalphi Mini, por exemplo, ele faz revisão de 20 em 20 mil. De 20 A primeira revisão eu fiz recente de um carro que eu comprei, R$438. Pá. Aí eu perguntei pra ele de 100 mil, né? Falei, não, de Sim. 100 mil deve dar uma arrebentada, deve né? dar uma puxada. Sabe quanto que é? R$1.000 a revisão de 100 mil. Aí você para e pensa. Eu falei, cara, mas deixa eu entender. Você já trocou bastante coisa nesse carro. Pô, aqui em Búzios é uma porcaria esse chão que o pessoal bota, que é histórico, né? Aquele troço não bota asfalto. Amortecedor. O que ele falou? Luiz, não. Eu não só troquei pneu até agora. E agora tá fazendo um barulhinho no coxinho lá no fundo. Você ouviu? Eu falei, não. Eu falei, então, é esse barulho que você não ouviu. Eu falei, pô, não preciso trocar. Então acabou. Olha que loucura. Aí você para e pensa, quanto que ele paga de PVA no estado do Rio de Janeiro? 0,5%. Nossa. Um carro que vai entregar para R$500. ele 1,5 milhão de quilômetros. E o cara é Uber e ele fez 100 mil em um ano. Ou seja, 1,5 milhão dividido por 100 mil vai dar menos. Mas, meu amigo, em 5 anos ele não vai fazer 1,5 milhão de quilômetros. Faz aí. 1,5 milhão dividido aí por 100 mil. 15 anos. 15 anos, cara. Batendo direto, todos os dias, rodando o tempo todo. E o incrível é 8 anos de garantia, que é a bateria? 8 anos de garantia da bateria e 6 anos de bateria de garantia do carro. Então... Ou 200 mil quilômetros. Só que aí, pô, o carro não tem... O que as pessoas não entendem? E isso é pro vendedor de carro para você entender. Carro elétrico não tem o que estragar. Grava isso. Carro elétrico não tem pós-venda. Carro elétrico é um negócio que, assim... você simplesmente, igual ele tá falando aqui, né? Muito bem. Eu tenho que viajar de tal lugar para tal lugar, não tem lugar para abastecer. Igual o pessoal fala que a rede nacional não vai compor. Grava isso aqui. Todo posto Graal já tem eletrograal dentro. Da onde você tirou que não tem onde abastecer? Da onde você tá dizendo que não tem onde carregar? Então, assim, né? O próprio Thiago aqui tem alguns pontos, né? E, cara, aí você fala assim, é carro para Uber. Não é. Eu sou músico. E assim, cara, um troço que eu odeio é barulho de carro. Odeio qualquer barulho, gritaria. Hoje tinha um cara lá, né, que, pô, infelizmente estava lá na vila, lá com aquele negócio, gritando, né, negócio de religião. Eu tô passando. Eu respeito a pessoa que tem fé, mas você agrediu meu ouvido, meu irmão. Pra mim é falta de respeito. Então, imagina o seguinte, você lembra lá atrás, quando você andava de ônibus, né, pelo menos eu andei, né, eu era muito pobre, então, é tipo assim, cara, lembra que o motor ficava dentro do ônibus? Aquilo ali pra mim é uma agressão. Terrível. O cara tinha que ganhar insalubridade, deve ganhar, né? O motorista com aquilo tudo no ouvido dele. Agora pensa da seguinte forma: você tem um carro que não faz barulho nenhum. Zero. Que você não sabe quando ele tá ligado. E em movimento, você só sabe que ele tá em movimento, onde assim, que você consegue andar porque você viu as coisas mexendo. Porque no final das contas não tem barulho nenhum. Raras vezes você vai escutar um barulho de um pneu, de algum troço assim. Então você põe uma música, você escuta a música. Perfeito. Você não escutou uma série de barulhos. Então, assim. O que o vendedor tem que entender é isso. Cara, é um carro que não tem pós-venda, pro dono de loja também que tem medo. É um carro que não tem pós-venda. O pessoal tem divulgado aí questão de desvalorização de elétrico absurda. Uma das maiores mentiras que existem. Hoje eu lembro que
Eu tava com um mentorado meu lá em Vitória agora. Aí ele falou assim, cara, que doideira. Fui comprar morrendo de medo. Peguei um Raval GT na troca de um imóvel com 3 mil rodadas. Eu falei, cara, o que vai acontecer? Como é que esse carro vai vender? Tal. Aí ele falou, Luiz, deu briga o carro para poder vender. Eu falei, cara, mas Incrível. assim, é engraçado que muitos lojistas do automóvel não conseguem prestar atenção no movimento do consumidor. Se você é dono de empresa, se você é empreendedor, você tem que entender o que o seu cliente está fazendo. Boa dica, hein? E não Pega ficar essa. olhando o que o seu concorrente está fazendo. E aprende uma coisa. Se você depender do movimento de outra pessoa para poder agir, você, na melhor das hipóteses, vai ser o segundo lugar. Você nunca vai ser o primeiro. Que frase, hein? Essa eu tô Porque anotando aqui. sempre você vai estar esperando a pessoa agir para você copiar ela. Então, quem copia não cria, e quem cria não copia. Maravilha. Eu tô pegando os insights aqui, imagino que você que também tá aí ouvindo vai pegar e anotar esses insights aí, porque é importante, é uma aula que esse cara tá dando aqui, uma aula de vendas que muda a história, né? Eu também costumo dizer isso, que eu mudei a minha história com venda. Eu tenho 2 engenharias, me descobri vendedor e vou falar para você, falo abertamente aqui. Também fui demitido e quando eu fui demitido me identifiquei com a sua história, foi a virada de chave, foi onde eu falei, agora eu vou potencializar, é agora que eu vou entregar e quem me demitiu depois foi orçar comigo. Isso que eu acho muito legal. Foi lá na minha empresa, procurou a empresa, eu queria fazer um orçamento com você. Eu falei, seja muito bem-vindo. Virou meu cliente. Então, É isso aí. bom, a gente está falando aqui desse boom dos elétricos, desse movimento das estações de recarga e aí uma coisa muito legal que eu acho que quem tem loja e quem é vendedor tem 2 produtos ali, né? Como que você lida, como que você ensina o cara? É o seguinte, é sentir o cliente, porque ele chega ali, o cliente chega, não, eu queria um carro, né? Uhum. Eu vou ser bem prático aqui, porque eu acho que o vendedor precisa de coisa prática, né? Eu não sei o carro que eu quero, tô vendo o que cabe no meu bolso. Uhum. E a gente recebeu agora recentemente o anúncio da JMEV, que é o EV2, que chega a 62 de entrada dele, até 78 ali o completo. 62 mil reais um carro, com uma proposta de rodar 200 quilômetros. Ele lembra muito os compactos ali da Leaf, da Nissan. Leaf, ele lembra muito o combustão, o Up, né? Aham. Ele é bem compacto, imagina um carro Você sabe que o Brasil 62 pediu mil. de entrar o Bajaj, né? Ia vender um Bajaj de 32 mil reais, meu irmão. Aquilo Olha lá isso. ia quebrar o mercado. Então a gente já tem um carro no Brasil mais barato, né? Um carro de 62 mil reais, 63 mil reais. Novo, com a mesma garantia de bateria, que essa aula que ele acabou de dar aqui tá especialista. Mas aí cheguei lá, eu sou o cliente, cheguei lá e tenho a combustão. Como é que o vendedor, como é que você diz pro cara assim, olha, tem o elétrico, tem a combustão, e aí? Como é que eu... Percebi que aquele cliente não sabe o que quer, mas ele só tem um valor no bolso. Mas o vendedor tem os 2 produtos. Ele tem os 2 produtos. Então, na Como prática, é que você... aí na minha metodologia, volto de novo, né? Você tá pedindo minha opinião, eu vou dar a minha metodologia. Fica à vontade. Cara, você vai vender pro cliente aquilo que ele procura. Se eu sou um cara que o meu objetivo vamos dizer assim, eu tô numa loja e eu tenho os 2 produtos, qual que o cliente quer? Esse que é o ponto. Você tem que identificar e mostrar pro cliente aquilo que ele busca. E aí ele fala pra você, igual eu gosto de usar a seguinte estratégia. Cara, você atende qualquer pessoa na folha em branco. E o que é uma folha em branco? A gente vai escrever junto aqui. Aí lembra que eu acabei de falar sobre quanto menos você fala do produto, mais imbatível você é, né? Sim. Então, qual que é a pegada? Você percebeu que eu contando a minha história, o que você falou? Eu me identifiquei que eu fui mandado embora também. Pronto, conectou. Teve uma vez que eu fui num podcast muito engraçado. Eu falei 300 coisas, tinha um comentário no podcast. Tava assim... Já gostei dele porque é baixista. Eu falei, caraca, eu falei de venda, falei de carro, falei 300 coisas. Não, ele toca baixo. Ele toca baixo. Se identificou porque é músico. Loucura, é isso aí. Então, o que acontece? Você tem que fazer o quê? O vendedor, ele não é... E aí, pra gente entender isso aqui muito bem. Venda não é convencimento. Venda é reconhecimento. Então, você tem que entender e conectar com a pessoa porque você é um facilitador de compra. Tem vendedor que acha que ele tem que construir toda a operação. Não, tá tudo na cabeça do teu cliente. O seu cliente sabe exatamente aquilo que ele quer. Então você tem que sair de competidor para se tornar o quê? Um cooperador. É um cara que está do mesmo lado. Então, igual você aqui, né? Você começa o atendimento com o foco no cliente para entender o foco do cliente. Boa. Então boa. eu começo olhando para você de frente para eu ficar do teu lado e vamos assim, né? Olha para mim, vamos lá. Mostra para mim. Onde que vai ser? Qual lugar que a gente vai chegar? Como é que é isso? Por onde que atravessa, né? Sim. É a mesma coisa. O que é marca para você? O que seria algo que você compraria e se sentiria plenamente satisfeito? Ontem eu estava conversando com uma pessoa que estava buscando um óculos. Posso responder isso aí, não? Pode. Eu gosto dessa frase, que é uma frase que eu criei, mas eu acho que quando você tem uma logo,
uma empresa, né? Então é uma dica que eu dou. Beleza, você tem um logo. Acho que quando você se torna uma marca é quando as pessoas começam a indicar e ele volta o cliente volta. O cliente chega para mim, pô, eu comprei com você. Isso aconteceu comigo hoje. Comprei com você há 10 anos atrás. Eu nem lembrava o nome do cliente. Não, mas eu quero botar mais 4. Eu quero comprar mais 4 sistemas, eu quero fazer isso. Então, eu acho que quando você percebe que você se torna uma marca, é quando isso acontece. Se eu estiver errado, você me corrige, mas para o público que está ouvindo virei uma marca. Tá, o teu cliente volta? O teu CAC, custo de aquisição de cliente, como é que tá? É isso aí. Ele volta para você, ele vem te procurar ou você tem que lutar, pedir pelo amor de Deus, depoimentos, né? A gente tem que pedir muito e às vezes ele não faz. E por que ele não faz? E por que ele não faz? Então eu acho que a melhor, para mim, a identificação que eu uso se a marca, você se tornou uma marca, o cliente volta sem força, sem esforço nenhum. Então, quer pegar as três características de um excelente vendedor? Boa. As 3 marcas aí que vão 3 itens que ocorrem naturalmente se você é um excelente vendedor. E não é você registrando isso, não. É o seu cliente. Que a primeira delas é o quê? Se o cliente compra com você outra vez, se o cliente te indica e se ele te dá depoimento. Uau. Então, assim, se você não tem depoimento, se você não tem indicação e o seu cliente não volta, meu amigo, vamos conversar. Vamos sentar para conversar. E você pode e deve, e o vendedor pode e deve estimular isso, né? Porque é isso a vida aí. é corrida para todo mundo. Você faz um depoimento aqui pra mim? Me E ajuda outro aqui. ponto, o momento de colher depoimento é antes de entregar o produto, tá? Tem gente que quer entregar o produto pra depois colher o depoimento. Não. Depois que o cliente pegou o produto, cara, ele esquece você. Ele vai curtir aquilo lá e vai resolver a vida dele, porque ele já concluiu o que você tinha que fazer com ele. Porque você me faz lembrar histórias, né? Desses 10 anos. A Melissa tá comigo aqui muitos anos, ela sabe disso. Tem clientes que chegam para conversar comigo e falam assim, pô, Thiago, que legal, eu achei... Não, mas eu já quero comprar o... Eu falei, mas não, calma, deixa eu instalar. Não, mas eu já quero fechar a manutenção. Fica quieto, filho. Não, eu já quero... Aí eu botei isso... Aí o que eu fiz? Eu mudei minha proposta, tá? E fica para você, vendedor. Eu mudei minha proposta. Antes de vir o preço, vem a manutenção. Eu mostro para ele que eu cuido do que eu tô vendendo antes. Isso aí. E quanto custa. Isso vai dar paz pro cara pra ele comprar com ele fala, cara, que legal, ele tem uma área disso. Não, então assim, e aí acontece muito isso, porque antes ele pagar o principal, ele já tá querendo o upsell, ele já tá querendo comprar algo mais, e isso eu acho muito legal. Então eu acho que eu me identifico muito com o que você falou por isso, né? Então, é isso. E aí, de novo, dá a condição, mostra pra ele, recheia bem. Esses dias eu tava atendendo uma cliente que foi muito engraçado, né? Só fazendo as perguntas, ela virou pra mim e falou assim, não, o que eu acho que eu tenho que comprar é um Mob, um Quid, que eu tô apertada de grana, tal. Eu quero um carro até 32 mil, tal. Eu falei, tipo assim, eu não falo com a pessoa que ela tá errada, que tá certo, que o momento de vida é pra isso, que pela idade dela, esquece isso, cara. Isso é tudo impressão sua. Fui conversando com ela, soltou assim, mas Luiz, um carro que é o meu sonho, que é a minha cara, que eu vou ficar muito satisfeita, é o Fiat 500. Nossa. Peguei o link no sistema, mandei pra ela. Acabou, pô. Conectou. Então, o que acontece? Se eu não vou com a folha em branco, o que acontece? Eu começo a preencher as coisas que ela gostaria de ter. Quando eu vou para ouvir o cliente, ele me faz montar exatamente o plano de acordo com o que eu tenho pro que ele busca. Então, assim, é muito mais fácil, cara, você inverter. Se ele já te procura, na cabeça dele não tem objeção nenhuma, você não tem que convencer nada. Alô, vendedor, você vendedor, tua ferramenta é uma folha em branco. Ela não é aquele encarte do produto. Não. Gente, aquele produto técnico que você entra no detalhe, engenheiro, né? Tem essa mania. Não, aquela folha é pra você estudar. Pra você. Não porque você tem que pra você tem que executar depois, mas pro vendedor, pô. Pra ele falar, como é que é, quantos quilowatts, tal. Aí você diz, já sei que o produto é esse. Entendi. Acabou. Legal. Aquilo ali é pra você aprender, não é pra você dar aula pro cliente, não. Que um dos piores vendedores é esse, você sabia? É o vendedor treinador. Agora, ô Luiz, carro elétrico, né? A gente tá falando muito de carro elétrico aqui. Agora tem uma coisa que é, assim, eu acho que é crucial. Quem compra um carro elétrico com você. E como é que tá as vendas de carro elétrico? O que você tá lá na ponta, suas equipes, as empresas que trabalham com você, seus vendedores. A gente tá vendo a BYD, aí tem o carro elétrico mais vendido do Brasil, que é o Dolphin Mini. É o mais vendido, inclusive, de todos os carros, a combustão também. Que as não sei pessoas... se você sabe, mas a SUV mais vendida no Brasil é a Raval também. É a Raval. Então, assim, a gente Acho está falando H6, né? de H6, carros eletrificados. Voltando um pouquinho, a Sun Life Eletropostos, né? Tá instalando vários carregadores. Nós temos um carregador em Barra Mansa que atende 8 Uber elétrico por dia. Aí, que legal. Com Dolphin Mini. Que legal. E eu tenho depoimentos lá, a gente tem depoimentos de motoristas de Uber que estão mudando a vida financeira. Porque mesmo ele podendo também carregar em casa, que leva 6, 7 horas, ali num carregador rápido ele carrega em 30 a 40 minutos. Eu acho que no site da BYD diz assim, gaste 15 ou 25 reais por quilômetro rodado. Olha isso.
Então, entendeu? assim, Eles conseguiram fazer uma conta do médio ali, né? Acho que é 15 centavos. 15 centavos. Então, assim, você imagina um carro desse, né? Essa estrutura. E aí, Ou seja, faz a conta de novo aí. Vamos lá. Faz aí 7,29 dividido por 15 centavos. A gente tá falando aí de 48 quilômetros por litro. 48 km por litro. Pessoal, é 48 Entendeu? km por litro. Quando o Você carro, entendeu a ideia, em média, um né? carro a Eu peguei o combustão. preço da gasolina, Quando entendeu? o carro a combustão em média faz aí. Vai dar, um carro urbano. 10, 8. 10, 8. Então, isso aí. a No proporção. 10 é muito ainda, né? E então, como é que tá as vendas? Tá sentindo a procura? As pessoas estão indo atrás? Cara, o carro usado fica lá. Dalfimini usado é bater na loja, vender na hora e tem lista de desejo e espera para esse carro. Usado. E zero é a mesma pegada. Você pode ligar para qualquer concessionário, não tem. Não tem. Então, assim, a gente consegue. É um desafio. A gente roda o Brasil todo, consegue, tem uma logística exatamente para isso. Mas, assim, é esquisito o nível de quanto tempo tem que isso está durando. Não está faltando carro elétrico seminovo desse agora. Vamos colocar aí 1 ano que está faltando. Só que o legal é que o movimento do consumidor ele é silencioso. Enquanto o Sérgio Albib estava batendo que não presta, tava todo mundo comprando. Entendeu? Sim. Aí agora que o pessoal tá sabendo e aí a onda cresceu. Por quê? Todo o início de inovação tem 15% somente das pessoas são normalmente os adotantes. A Que curva. que são as pessoas que pegam. Tecnológico. E tipo assim, né, tem cada um que gosta. Pô, lançou, o cara compra. Uhum. Isso é a minoria, 15% da população. A grande maioria vai fazer aqui. Pera aí, o que o Thiago comprou? Esse relógio aí, vamos ver quanto tempo vai durar. Aí, Thiago, aí, entendeu? É isso aí. Vamos ver se deixa a pessoa como se fosse a cobaia do mercado. Foi assim na energia solar, Melissa. O vizinho olhava pro telhado e falava, não, o que é aquele negócio azul ali? Aí o vizinho chegava no outro dia e falava assim, pô, mas peraí, o cara tá falando que tá com o ar-condicionado ligado direto. Eu tenho que ligar de vez em quando e meu filho tá pro quarto. Não, todo mundo dorme na sala, no calor, né? Vai todo mundo dormir junto, porque ligar um ar só. E aí o vizinho, aí eu olho pro vizinho e começa o bum, bum, bum. Eu acho que o elétrico tá nesse mesmo caminho. Eu tenho visto isso. Né? Agora já viram que, tipo assim... Já virou. Esquece, E eu tenho visto hoje, eu acompanho muito a estatística, né? Eu gosto de números, né? Eu acho legal. Então fica a dica aí pra você acessar lá bve.org.br, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos Eletrificados. Ela não só mede os veículos eletrificados emplacados por cidade, que é um Power BI que você pode filtrar. Legal. Ela também te entrega as estações de recarga públicas disponíveis, tanto as lentas quanto as ultra rápidas ou as rápidas. E eu tenho visto o sul do estado do Rio de Janeiro, eu vou dar um número aqui agora, atualizadíssimo. A gente está crescendo aqui no sul do estado 130% ao ano. Legal. Dezembro do ano passado, a gente é um pouco mais no sul do estado do Rio de Janeiro, tá? As 20 e poucas cidades tem aqui, 1,5 milhão de habitantes. Tinha mais ou menos ali 3.700 carros híbridos elétricos. Hoje a gente está beirando 3.000. Esse crescimento tá gigantesco, tá dobrando e cada vez mais a procura e cada vez mais vendedores para conduzir esse processo, não só do carro, mas também da solução de carregamento, né? Legal. Que está ali envolvendo esse processo. Bom, aí os caras falam assim, mas se bater, perde o carro. Meu irmão, seguro você vai fazer de qualquer carro. Seguro você vai fazer independente E se ele é elétrico o índice de ou não. roubo é muito menor, entendeu? Não tem... Aí o que eu falo, isso arrebenta até ferro velho. E eu vou dar... Porque não tem componente pra Não tem estragar. componente. E uma outra dica que... E tem um componente que não dá pra mexer. Não é dá. eletrônico. Eletrônico. Eu palestrei agora essa semana na Univassouras, né? Eu tenho uma palestra lá que eu divulgo um pouquinho falando sobre a nova era da energia e da mobilidade, né? Essa estruturação da mudança do mercado de energia, né? A gente está passando por um processo agora em que as baterias vão ser instaladas em residências e eu já estou instalando baterias em larga escala com 70% mais barato que ela custava 4 anos atrás, justamente pelo movimento China global. Números para vocês, a China hoje tem 6 terabyte-hora de bateria em estoque. Thiago, que número maluco é esse, tá? Significa 2,5 vezes a necessidade global de energia em bateria. Que maneiro. Então tá a explicação por que a bateria caiu e por que carro elétrico hoje, a BYD, como ela é toda verticalizada, é tudo dela, os carros estão caindo de preço. O que eu quero dizer com isso é que além dos 5.000 ciclos no carro, quando ela, né, a bateria chegar a 75% de eficiência, Dá pra trocar. você troca, põe uma nova e põe ela na parede da sua casa, que ela vai durar mais 20 anos como backup do seu sistema de geração de energia. Que legal. Então, a gente vai falar em descarte, né? Vamos lá pegar a galera dos ciências ambientais aí, né? A galera que gosta e que eu também... Eu vi uma galera botando bateria na parede. Na parede. Carro, Por quê? Porque ela vai durar mais 20 anos depois para o sistema fotovoltaico. Então, você vai armazenar a energia em casa. O BYD já faz isso, né, gente? A gente já consegue tirar a energia do carro num V2H lá, que é um wallboxzinho,
e você consegue ligar. Eu vi agora, inclusive, um culto numa igreja, achei muito legal, que acabou a energia, eles ligaram 2 BYD. Aí. E tocou a Eu já mesa vi de cara, som. eu já vi cara na chopeira, pô. Na chopeira. Então imagina só, você vai pensar em descarte de bateria daqui a 30 anos, a bateria de um carro. É isso aí. Então, até lá, a gente já tem reprocessamento, já tem um monte de coisa, vai triturar a bateria, vai fazer de novo. Então, a gente está num mercado, né? Você está no mercado, nós estamos no mercado que é maravilhoso, curiosidade. Agora, chegamos numa retinha final, infelizmente, né? Que pena, né? Mas eu não poderia deixar de te agradecer e de te pedir um conselho. Primeiro, eu queria que você dissesse um livro, você já falou vários aqui, mas um livro que você... Acho que você leria 2, 3 vezes. Eu tenho alguns livros que eu leria várias vezes, né? Como influenciar pessoas, é um livro que eu gosto muito. Tem um aqui que é o Blitzscaling, que é do Reid Hoffman, fundador do LinkedIn. Tem alguns livros legais. Tem um livro do meu amigo aqui, que é o... eu brinco que ele é Criando Clientes Vendedores. O Rodrigo Nol, eu vi um podcast. Rodrigo Nol é um amigaço meu, a gente apoiou ele, é um piloto lá da Mitsubishi Cup, um cara incrível. São alguns livros que eu gosto. Agora eu tenho certeza que você tem aí alguns livros, então deixa aí pra gente um livro que você indica. Então, hoje, assim, só porque eu tô lendo ele mesmo, tô achando interessante, que é o Sonho Grande, né? Ou Sonho Grande, eu não lembro de cabeça. É exatamente a história desse trio aí, né? Do Beto Sucupira, do Marcel Teles e do Jorge Paulo Lema. Querendo ou não, o cara mais rico do Brasil. Todo mundo vai lembrar da Ambev, né? Quem conhece a Ambev conhece esse mas grupo. O muito legal do livro é que ele mostra, tipo assim, né? O Jorge Paulo Lema já foi abordado por conta de perdas financeiras, de investimento de pessoas próximas, em jogo de tênis, que ele estava vendo o tênis, vamos dizer assim, e uma pessoa parou, você não vai devolver meu dinheiro, não? Então ele gerou um problema que ele perdeu, isso está no livro, 3 milhões, que era metade do dinheiro do Raul Boésio, lembra? Aquele cara que entrou, tal. Ele perdeu o dinheiro dele, o cara foi atrás para poder cobrar. Uau. E ele foi, tipo assim, ele é patrocinado pela Brahma, e ele foi, cadê meu dinheiro? Tá lá no Banco Garantia, e o Marcel Teles falou, cara, perdeu. Tipo assim, né? Você fez investimento, não tem o que fazer. Perdeu. E assim, o interessante é o quê? A gente de fora dá uma olhada, né? Eu de fora dou uma olhada e fico pensando assim, a vida do cara não deve ter revés. E quando você vai ver, a galera que ganha muito, eles têm que ter um estômago absurdo emocional para aguentar o nível de pressão. Porque a gente está falando aqui, né, de um carro de 100 mil, carro de 200 e tal. Os caras trabalham com 200 milhões, 600 milhões, 1 bi, 4 bi, como se fosse nada. Na proporção daquela escala de 10, né? Potência de 10 a... Isso aí. Então, o cara age com aquilo com naturalidade. Se ele quiser levantar dinheiro, levanta. Então, você vê no livro vários contos de várias histórias e você vê a treta louca que eles arrumaram, né? Quanto a isso aí. Então, para empreendedor, eu acho bem interessante esse livro aí. Vamos dizer assim, para vendedor, vamos colocar assim, eu acho que seria... Para quem está começando? Isso, para quem está começando. Iniciante do zero ali. Acho que seria Hábitos Atômicos, cara, do James Clear, porque é um livro gostoso pra caramba. Hábitos Atômicos. Ele tem muita sacada ali do dia a dia e para mim a produtividade é o primeiro ponto para você se tornar um dono. Então, o que aconteceu com o Luiz Oliveira foi simples, né? Uma metodologia de vendas que a partir do momento que ele soube vender, ele teve que construir um time para poder atender o volume de clientes que ele teve, porém depois ele teve que se tornar gestor do time para continuar mantendo essa Então, a dica para quem quer começar, deixar a produtividade debaixo do braço ali e falar, não, vou olhar para ela no primeiro dia e falar, cara, primeiro lugar. Primeiro seja produtivo. Mas assim, o primeiro lugar mesmo é ter um objetivo. Propósito. Você pode chamar de propósito. Mas assim, no final das contas, por exemplo, Luiz, sei lá, eu quero ganhar 200 mil por mês. Ótimo. Agora a gente tem um ponto. Porque o que acontece? A produtividade, ela só ocorre quando você tem um objetivo e um caminho para ir, uma direção. Então pensa o seguinte, vamos dizer assim que o seu objetivo é caneca, beleza? Perfeito. Tirei a caneca. Vamos dizer que hoje eu dormi a tarde inteira. Se você não tem objetivo, você não fez nada de errado. Sim, você não tem objetivo. Você não está indo você não está na direção errada. Você não descumpriu nada. Agora pensa o seguinte, eu tenho a caneca. Aí eu vim pra cá. Opa, tô sendo improdutivo porque eu tô me distanciando do meu objetivo. Então acho que assim, essas conversas aí de Réveillon, final do ano, né? Quais são as 3 metas para esse ano? Cara, isso pode parecer bobeira, mas isso realmente tem que ser perseguido. E você deve ter um objetivo claro para você determinar o que vai te levar até lá. Aí sim, você vai começar a ter produção. E aí, um recado final. Eu gosto de usar essa frase no finalzinho para todo mundo aqui que vem aqui. Um recado final que você deixaria para quem acha que não nasceu para venda. E deixa aí um recado final para esse
tipo de público que acha que não nasceu para vender, que venda... Se não der certo, a gente escuta muito, né? Se não der certo, eu vou ser vendedor. Eu gosto do seguinte, né? Assim, o ponto que eu gosto de trazer, e essa frase até é minha, viva um filme melhor que o trailer. Então, hoje eu observo muitas pessoas focadas, de repente, na oferta, e eu tô aqui para trazer que o grande resultado de sucesso na vida está na entrega. Então, quando você entrega de verdade, faz para sobrar, você vai perceber que a indicação, o depoimento e o comprar de novo vai acontecendo naturalmente. Então, tenha presença naquilo que você faz para você realmente fazer com que seja um filme bom demais de ser visto, revisto, indicado e que venha encher aí os palcos da vida. Luiz, olha, muito obrigado, uma aula. Eu estou aqui apaixonado com a sua história. Eu acho que quem tá escutando também vai sentir isso. E, cara, obrigado. Primeiro por você ter vindo me ajudar nesse projeto. É um projeto que a gente está, né, começando, um projeto que você está me ajudando demais, ajudando a nossa população do sul do estado, porque a gente precisa divulgar que existem pessoas na nossa cidade que estão bem-sucedidas, que saem daqui, que têm seus cursos comprados, suas mentorias para ajudar outros estados. É referência. A nossa cidade é uma cidade cheio de potencial que precisa, né, aparecer. Então, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por você ter vindo aqui e dizer que tem muito assunto. E nós vamos começar alguns projetos juntos, sem dúvida. Você já me boletou aí em duas situações que eu tô comprando a ideia, tô contigo, porque eu acredito demais nisso, de pessoas que põem a cara. Eu não compraria um produto e eu não compraria um serviço de alguém que não coloca a cara. Eu fico realmente com medo. Eu acho que quem não coloca a cara tem alguma coisa a esconder e eu tenho esse medo. Então fica essa dica também. Legal. E seja muito bem-vindo aqui à casa quantas vezes você puder, né? Sem dúvida, para a gente continuar esse assunto. E deixa aí uma mensagem final aí do fundo do seu coração, né? Para quem está ouvindo aí, para quem está ligado agora. Como é que eu vou falar, né? Só convidar que a gente retorne. E o recado final, de repente, seria o seguinte: tem uma vida que vale a pena ser seguida, né? Vale a pena ser assistida. Então, assim, que você tenha o seu travesseiro aí como seu juiz, para ver se você está dormindo bem, se você está fazendo as coisas certas, porque o tempo vai acabar, independente da sua produtividade, independente de você ter chegado no seu objetivo ou não. Mas eu gosto de verdade de ter uma rotina diária lucrativa e prazerosa. Então, né, eu gosto de começar o meu dia, igual você vê lá, né, no futevôlei, gosto de jogar minha bola final de semana, que a gente joga junto. Então, assim, por que tem essas coisas? Porque eu sei que independente de, às vezes, as pessoas pensam só no estado financeiro, cara, a sua vida é tudo. A sua vida não é só a tua grana. Então eu vejo que as pessoas às vezes não têm o desempenho esperado, elas murcham. Aí elas crescem. Comprei o carro que eu queria, ela fica melhor. Bateu o carro, fica triste. Tudo isso é externo. Então, se no final das contas outras coisas são que determinam o seu humor, isso prova que você é só um fantoche. E eu tô aqui para trazer exatamente que você pode ou não ser o protagonista, o dono e o piloto da sua vida. Então, é isso aí. Finalizando mais um episódio do Thiago Reis Podcast com essa fera incrível. Semana que vem temos mais. Fique ligado com a gente. Gente, uma honra, um prazer do fundo do meu coração estar nesse projeto com vocês, de pessoas para pessoas, não só para empresários, mas para pessoas. Que Deus abençoe e você tenha um dia, uma semana abençoada. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.